Panorama Podcast, começando nessa noite maravilhosa. Estamos aqui para falar de eleições, né, Diego Martinelli? É isso aí, galera. Então, olha só, a gente trouxe especialistas aqui para falar do assunto, para saber como ficou o nosso cenário político pós-eleição, né? Sim. Então a gente vai falar com eles daqui a pouquinho. Um minutinho, a gente tá de volta. Bora! Estamos de volta com o Panorama Podcast. Galera de casa, tô muito feliz desse dia e também tô muito satisfeito, né, Diego Martinelli? Pô, que isso, Suprema Pizzaria é top demais. Acabamos de comer aquela suprema pizza que vocês já conhecem de todo o Panorama Podcast, né? É isso aí, é isso aí. E agora tá faltando vocês ligarem e pedirem agora a sua pizza, cara. Ainda dá tempo. No iFood também tem. Tem lá no iFood, tem... Explica pra gente, você que é a enciclopédia da Suprema Pizzaria, fala aí. Então, você que é daqui da Zona Norte, tem aqui no Meia, tem na Tijuca, na Vila da Penha. Na Zona Oeste, tem em Jacarepaguá e na Zona Sul, tem na Zona Sul. Que abrange todos os bairros, que abrange todos os bairros da Zona Sul. E se não tem Suprema Pizzaria, entra lá no saque, deve ter algum saque, né? Deve ter. Entra lá e fala, eu quero Suprema na minha região, cara. É isso tem aí. que ter Suprema em tudo que é lugar, cara. É isso aí. Porque a pizza é maravilhosa. Excelente, excelente. Eu tô com a galera aqui que já comeu a pizza, pô, vai provar pra vocês que, porra, a pizza é top, né? Top demais. Então, ó, e também não se esquece, se inscreve no nosso canal, dá aquela curtida, envia, compartilha pros seus amigos, cara. O Panorama Podcast tá chegando com força e a gente também precisa de ajuda, né? Fala aí. É isso aí, galera. pixpanorama@gmail.com. Se você quiser dar uma ajuda assim a trazer convidados, a melhorar a nossa vamos dizer assim, nossa infra, aqui, nossa estrutura, que é top pra caramba também, mas lógico, precisamos fazer manutenções em algumas coisas e tal. Então, sabe aquele 1 centavinho que tá lá na tua poupança? Pô, não vai render ajuda, nada. Não vai render nada pra você? Então ajuda a gente. 1, 2, 4 centavos, 20 reais, 30, 40, 1.000, 200, 1.000. A gente tá aceitando. Tá forçando. Pode- Eu acho que o pode Pix ver. nem aceita transferir isso tudo, cara. É só habilitar lá no Só se for de aplicativo pouquinho e tá em tudo pouquinho, né? certo. Vai em pouquinho, né? Parcelado. Parcelado? Pix, parcelado. Beleza, Te parcelado aceita pode ser também, isso aí. Beleza? Então hoje, Diego Martinelli, a gente trouxe os especialistas aqui pra falar de um tema que tá no hype aí, né? Sim, sim. Eleições de 2022, né? Que é algo que aconteceu nesse final de semana. Exatamente, exatamente. Então estamos hoje aqui, terça-feira, está sendo transmitido, mas foi gravado segunda-feira, beleza? Só para avisar vocês que todo o conteúdo que a gente está realizando aqui, né, fazendo, É na análise do dia, é na até análise o dia de segunda. até o dia de segunda-feira, tá? Se acontecer alguma coisa depois de segunda-feira, a gente não se responsabiliza, né? Pois é. Então a gente trouxe esses dois camaradas que estão aqui com a gente, Alex Campos, Will Bueno. Muito obrigado pela presença e... Fala aí, velho. Fala, Alex. Primeiramente, gostaria de agradecer, rapaziada, o convite, né? Tô aqui com o Ilha, que é um fera na política, Diego, Yuri, a galera também dos bastidores, diretores, Natan e Bruce. Porra, tô muito maneiro. feliz de estar aqui, tô sempre acompanhando o canal Pô, desde o início, Não, o Yuri Alex sabe. é quase o... Tô sempre Alex aqui. é da casa. É da casa, Alex é da casa, né? Cara, como eu- Comentarista de político da casa. na verdade, o Yuri até foi
falou sobre que eu sou especialista. Na verdade, eu sou só um jornalista que trabalha com a política, na verdade, né? E a gente é um dia hoje muito especial para o país, para a democracia. Nós estamos aqui para falar das eleições, para falar desse primeiro turno, desse segundo turno, do que está acontecendo agora. Como o Yuri bem disse, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Como o slogan da CBD, da rádio, de uma rádio conhecida do Rio de Janeiro. Em 20 minutos tudo pode mudar. Às vezes você vai ter algum acontecimento que a gente não vai ter falado aqui, feita a cobertura, mas vamos lá e vou passar a palavra aqui pro William aí. Então, você é jornalista. Sim. O William, cientista político. Sim. Politólogo. Os dois, tanto faz. Fala aí, William, se apresenta aí pra galera. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, agradecer, é uma honra aqui, é um prazer estar com vocês, Panorama Podcast, e para falar de um assunto tão que tá na ordem do dia, né? As eleições foram no domingo, mas os desdobramentos continuam acontecendo. Talvez na terça-feira, quando as pessoas estiverem assistindo, talvez o cenário já tenha mudado. Sim. A gente está aqui para tentar fazer uma análise sobre essa loucura aí que está acontecendo. É verdade, até o momento, né? O Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro até agora não falou nada, né? Não se pronunciou nada sobre o que aconteceu, né? Exato. Então a gente, acho que a princípio, o que a gente quer saber de cara assim é: Lula ganhou as eleições, certo? E o que muda no cenário político? Acho que essa é a primeira pergunta para a gente fazer essa análise completa. É assim, entender o que muda, né? Uhum. Sai Jair, entra Lula. O que vai mudar pro brasileiro? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, né? Sim. Mas de cara, assim, o que muda? E aí, eu começo? Pode começar. Então, ótima pergunta, Yuri. Eu acho que é um giro de 360, né? Então, o Bolsonaro, ele podemos pensar assim, um antagonista do Lula, e o Lula é um antagonista do Bolsonaro. São visões, por exemplo, econômicas completamente distintas. O Bolsonaro está mais para um pensamento econômico liberal e o Lula mais desenvolvimentista. Então, no lado da economia já muda bastante para as pessoas, né? A gente está vivendo um momento de carestia. O desemprego, ainda que esteja caindo, tem muita informalidade, né? E a pauta principal do Lula, se o Bolsonaro foi pauta de costumes, a pauta principal do Lula foi a economia. Show. Então eu acho que o primeiro ponto que muda é que ele vai tentar atacar diretamente os problemas econômicos. Isso vai ser possível? É muito difícil afirmar, porque em 2002 e 2006, quando ele foi eleito e reeleito, o cenário econômico era outro, né? A gente estava vivendo, né, o boom das commodities. Agora a gente está vivendo uma guerra na Ucrânia que aumenta o preço do petróleo, né, dos cereais. E isso na parte econômica. Agora, assim, na parte política, a gente sabe que o Lula vai encontrar muita dificuldade, a gente vai falar disso, né? Sim. Mas vai encontrar imensa dificuldade no Congresso, principalmente com os governadores também, ainda que eles não sejam tão bolsonaristas assim quanto alguns congressistas. Uhum. Mas eu espero que o Lula ele vai fazer um governo de centro ou centro-esquerda. Porque mas está muito dividido assim em relação ao Congresso? Ou como é que está? Tem muito bolsonarista? Eu acho que a maioria, né? Acho que grande. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, todos os senadores são do PL, né? Cara, mas teve um avanço. O PL vai contar na próxima legislatura com 18 parlamentares, né? 18 parlamentares fora as trocas, né? Porque como o governador Cláudio Castro pode colocar alguém na secretaria, isso vai aumentar também o número do contingente do partido no geral. Mas houve também um aumento, cara, muito significativo na bancada de esquerda do Rio de Janeiro, que ela, na legislatura, geralmente é muito forte no PSOL, né? Sim. Que é um partido muito forte no Rio de Janeiro, e teve um aumento no PT também, que só tinham 3 cadeiras nessa última legislatura, e agora dobrou. Então isso também vai ter uma mudança, mas aí agora é Brasil da Esperança, né? Porque teve uma mudança na legislatura no geral, que agora são as federações, né? Essas federações, o Partido dos Trabalhadores juntou com o PV, né? E o PDT ficou de um outro lado, e o PT também juntou com o PSCdoB. Então houve umas mudanças, entrou também do PC no B, né? A Dani Balbi, lá de Niterói. Então o que acontece? Muito se fala que, só que isso foi aqui, né? Essa é uma análise fechada no... Agora, pelo Brasil, cara, aí realmente fica complicado.
o governo do Lula, né, ele conseguir dialogar com essas casas legislativas, não é? E só mais um ponto, desculpa, não sei se você vai perguntar outra coisa, mas sobre isso, uma característica interessante que o PL e a União Brasil, principalmente, quando a gente pensa nesses bolsonaristas, a gente está pensando em alguns congressistas, mas a gente tem que lembrar que o PL também é do Centrão. Sim. E assim como a União Brasil. Então, assim, são, em sua maioria, políticos fisiológicos. Sim. Alguns são extremistas e tudo mais, mas muitos deles são fisiológicos. Então, se for eleito o Lula, eles vão estar com o Lula. Se for o Bolsonaro, vão estar com o Bolsonaro. Depende do quer dizer que não é bolsonarista. Exatamente. Nem todos. A gente está pensando no bolsonarismo, mas está pensando numa partido transformou. O Bolsonaro é PL, PL é Bolsonaro. Não, mas ele permanece no caso de Centrão. Não, com certeza. O que vocês... Aqui, William, o que as federações hoje mudou? O que você acha que as federações mudou nas eleições de 2022? Primeiro ponto foi a cláusula de barreira, né? Então, antes a gente tem um sistema presidencialista e ele busca a representação. Então, ele é diferente de uma eleição majoritária. A eleição proporcional tem um grande número de partidos. Então, no Brasil, sempre teve um grande número de partidos. E isso impede o governo de fazer alianças mais ideológicas, porque tem uma grande fragmentação. Sim. Então, por exemplo, o PCdoB, vários partidos nanicos, né, pequenos, eles têm grande peso, porque, apesar de ser pequenos, chega lá na hora, a votação depende deles. Então, teve uma cláusula de barreira e os partidos nanicos tiveram que se adaptar a isso. Então, a federação é para isso. Por exemplo, o PTB do Roberto Jefferson, né? Sim, eu ia falar ele isso. tende a acabar. Ele tende a acabar e ele vai... já estão falando que tava falando que vai ser virar 25, né? Que ele vai juntar com Patriotas ou então com o Avante. Também estavam falando que pode ser que pelo mude. Que eu vi, que já estão barreirando o própos Roberto Jefferson e a Cristiane Brasil, né? Sim. E o Partido Novo, apesar de alguns estados ele ter destaque, agora ele também perdeu bastante força, né? Até porque, de início, né, o filiado do Partido Novo, ele não acreditava na reeleição por ideologia, né? Ele Agora isso foi mudando, né? Até para se manter vivo, né? O partido, porque é difícil. O Romeu Zema tentou a reeleição. Sim, ele tentou. Não tem como, isso é verdade. Mas a ideologia dele, no início, por estatuto, não permitia a reeleição, né? E isso foi mudando por causa da cláusula de barreira, por causa de outros fatores, né? E significativos, porque, por exemplo, um partido como o PCdoB, ele é um partido ideológico. Sim. Mas tem uns partidos no centro que você não consegue identificar, nem se você traçar historicamente. Sim. Alguns até você consegue, por exemplo, o PMDB, né? Que agora mudou. MDB. MDB. Mas outros não. Outros tirou só o partido. Tem muita gente que vota, isso é muito interessante, Diego e Yuri também. É muito interessante porque tem muita gente que vota num parlamentar e não sabe se esse parlamentar tá com o Lula, se tá com o Bolsonaro. Aí quando o parlamentar fica calado, né? Ele fica calado, ele não quer perder voto de nenhum lado. Mas aí quando chega no resultado final, aí ele vai se manifestar uma hora. Aí ele fala, pô, tô com o Lula, tira uma foto, tal, tô com o Bolsonaro. Aí a galera já bate em cima, fala, pô, eu votei em você, mas você foi uma decepção, você foi não sei o quê. Mas não, o partido dele, historicamente, ele sempre foi, por exemplo, de esquerda. Tipo, vamos supor o PDT, ou vamos supor o PT, né, o PSOL, entendeu? As pessoas têm que já direcionar, mas o eleitor brasileiro, ele também não faz essa associação. Só a galera da bolha, a quem acompanha a política diariamente, mas não são todos. E eu ainda digo que é uma minoria, né? E o próprio PTB, eu acho que é um claro exemplo do que é a política brasileira. Porque antes estava com Lula, né? Roberto Jefferson esteve envolvido no escândalo do Mensalão. E o PTB, ele vem do trabalhismo. E a Ivete Vargas disputou com o Brizola pela legenda. Então, assim, era de esquerda, aí virou fisiológico. Não é à toa que é Partido Trabalhista Brasileiro. Exato. E é uma história bonita, porque quando roubaram o partido do Brizola, ele rasga e funda o PDT. Isso. Né? Ele funda o PDT, que é até mais velho que o PT. Que a galera fala do PT, mas o PDT ele é mais velho que o PT 1 ano. Mas foi por causa dessa história. E hoje o PTB ele não é nem de sombra o que parece que era. Isso confunde o eleitor, né? Tem gente que acha que tá comprando uma ideia e não é essa a ideia. Entendeu? Entendi. Então, para poder estudar... Assim, eu acabei interrompendo. Naquela primeira pergunta, você ia seguir para uma linha, eu travei. Eu fico meio chateado com isso. Que isso.
Mas assim, eu vou até falar outro assunto, porque assim, eu sinto muita dificuldade de saber a verdade. Tá? Então, por exemplo, essas eleições, tu procura ali, procura aqui, um fala ali, outro fala aqui, e as famosas fake news, né? Sim. Onde é que tá a verdade? Quem fala a verdade, né? E aí eu queria saber assim, cara, onde eu busco a informação correta? Eu vou, procuro, no IBGE, entendeu? Como é que eu faço essa busca? Como é que eu estudo Então, Yuri, política? dá um Google. Exatamente, dá um Google. Mas assim, é complicado pro brasileiro hoje. Acho que eu queria saber assim, como é que eu faço essa busca, assim? Como é que eu estudo política? E aí, Alex, quer? Não, então, posso até começar, que é até a minha área, né, do jornalismo, e houve um enfraquecimento muito grande da imprensa no geral. É uma pergunta muito inteligente do Yuri, porque muita gente quer se informar, pessoas que vão por um caminho, uma direção, e às vezes divulgam. Você vê que o próprio WhatsApp, que é uma ferramenta, né, como de busca e tal, de comunicação no geral, não é uma rede social, né, como falam, né? Apesar de ter o status, também tem... Mas é uma rede social também, né? Dizem que não é, né? Dizem que não é uma rede social. Então, o que acontece? As fontes oficiais sempre vão ser essas fontes que você citou, IBGE, sites oficiais, né? Você entrar no site do Ministério da Saúde para saber uma informação sobre saúde, você tem que procurar a fonte oficial. O que aconteceu com o enfraquecimento da grande imprensa, isso é uma coisa que foi estudado muito no jornalismo e eu acho que começou mesmo, apesar de não ter estudos, em 2013 para 2014, com o advento do WhatsApp e tal. E isso que aconteceu, as pessoas elas começaram a se aventurar ali, informar, passar, e pararam de... a pessoa parou de ver uma Globo, um UOL, um site de jornalistas também sérios, e começaram a meter... a falar mal, né, desses veículos, e começaram a parar de pesquisar e informar. Mas eu acho que os grandes mídias tradicionais, elas ainda têm a relevância de informar seriamente o eleitor no geral, entendeu, Yuri? Você não pode deixar de olhar um site oficial, um jornal Globo, um UOL Dia, jornal de grande circulação, né? Mesmo se for um jornal popular, a notícia sempre está ali, entendeu? Hoje em dia a pessoa carece de fonte, recebe uma coisa, não checa. Hoje também, nós temos também, né, Yuri, William? Também nós temos as agências oficiais que checam os dados, que isso é muito importante. Pô, isso é bom. Até pessoas especialistas já caíram, às vezes, numa besteira de divulgar um negócio que não seja verdade. Até jornalistas. Por isso, quando você recebe uma coisa bombástica que só você recebeu, às vezes o cara fala, pô, recebi, aí clica no link, aí, sei lá, diário da mamãezinha, e aí coloca uma coisa assim que você nunca viu, e a pessoa tá lá ali repostando, divulgando com maior veracidade, e muitas vezes a pessoa compactua sempre com a pessoa gosta daquilo ali. É pra pegar o gosto dela. Aí ela não quer a verdade. Ela não quer a verdade, né, Bruce? Pode falar aí. A maior fake news mundial foi a notícia da Coreia do Norte, campeando da Copa de 2014. Olha isso, cara, olha isso. E foi um brasileiro que fez a fake news. Foi você, Yuri? Foi você? Eu não faço essas coisas, cara. Eu sou o cara da verdade. Graças a Deus, graças a Deus. Eu vou dar uma olhada, Eu não sabia, não. Dessa eu não sabia. Essa eu também não conhecia, não. Hoje, vou contar uma historinha de hoje. Hoje... Rapidamente, só pra concluir. É tipo assim, o maluco conseguiu implantar a fake news e tal, e etc. E o primeiro portal de notícias que compartilhou foi o jornal da Inglaterra, o cantão de lá da Inglaterra. E depois foi compartilhado por todos os sites. Nossa senhora. Que doideira. Estagiário do The Guardian. Isso aí, todo mundo foi mandado embora. Então, hoje, eu até contar uma historinha hoje. Hoje o meu amigo aqui... Lá vem. Veio aqui e falou assim pra mim. Veio assim e falou assim... Pô, cara, você soube que o Erasmo Carlos morreu? Que isso. Mas olha só. Meteu. Matou o Erasmo? A notícia que eu recebi. Matou o Erasmo? Agora, olha só. Agora tu me deixou mal com a galera, pô. Que isso, os fãs do Erasmo devem estar tudo chateados com você, cara. Eu caí na fake news. Entendeu? Eu sei, por isso que eu tô falando mas aqui. Mas eu vim o Zagallo, então, já mas morreu. Olha só, peraí. Eu não postei, não mandei mensagem pra ninguém. Sim. Eu cheguei no seu ouvido e falei assim, Diego Martinelli, pô, tu sabia que o Erasmo Carlos morreu, cara? Aí eu falei, não morreu, tá aqui no G1, dizendo que ele tá vivo. Eita, me passaram então fake news aí. Pois é.
Mas eu queria pegar esse ponto também, Yuri. É o seguinte, eu acho que esse ponto foi fundamental nessa eleição. Acho que porque não só assim, nessa, né? não só nessa. Acho que 2018 também pesou muito, né? Exato. Em 2014 já tinha, né? Em 2013 teve uma deslegitimação da imprensa oficial, das manifestações, quem participou. Em 2014 já estava tendo essa rede de fake news, mas em 2018 foi explosão. Né? No Brasil, com a eleição do Bolsonaro, mas lá fora também, com o Brexit. O Trump também. O Trump, o Brexit. Então, e no Brasil a gente demorou muito, o TSE demorou muito para se adaptar. Nesse ano, o que aconteceu? O TSE se adaptou, beleza, mas a esquerda usou das mesmas armas pela primeira vez. Sim. Então o André Janones, para mim, foi a principal surpresa dessas eleições. O rei das fake news. Porque ele pegou a mesma coisa que a extrema-direita sempre fez no mundo todo, e ele falava o seguinte, eu não estou fazendo fake news, eu estou colocando a verdade. Só que ele coloca de um jeito sensacionalista, como a extrema-direita sempre faz. Então, por exemplo, saí agora do Ministério da Economia, o Paulo Guedes falou que vai congelar o salário mínimo. Realmente o Paulo Guedes falou ali alguma coisa nesse sentido, só que na mídia tradicional vai sair o quê? Uma manchete. Vai sair o que ele falou realmente, não dizendo pro povo o que é realmente. É igual quando o projeto de lei sai. O projeto de lei sai, a mídia às vezes sai com um texto, uma manchete, que não traduz realmente o que é. Né? É igual o caso se eu não me engano, ele mesmo falou, né? Agora no debate que teve na sexta-feira passada em relação do Lula e Bolsonaro, ele falou que ia levar o celular do Bebiano. Do Gustavo Bebiano. Sim. E não falou, não mostrou nada. Eu gostaria só de falar, corroborar com o William nesse ponto, o que acontece é o seguinte também. Como o TSE, assim, eu tenho minhas críticas ao TSE, porque muita coisa que aconteceu ali em 2018, que foi uma época que eu pesquisei bastante, essa eleição até me fez mal, assim, pesquisar tanto. Eu fiquei um pouco cansado. Mas em 2018, teve casos da jornalista Patrícia Campos Melo, que fez até um livro pela Folha, falando sobre o que aconteceu do disparo em massa. E nós estamos em 2022 e não houve nenhuma punição, assim. Então, muita coisa que o TSE, de lá, houve umas mudanças. Não sei se vocês vão lembrar, mas antigamente você poderia pegar uma mensagem, você chegava na tua lista e mandava para... Agora eles colocaram, você pode mandar para 5, para tentar coibir isso. Porque era muita coisa. E agora falaram que ia sair o grupo do WhatsApp para 1.000 pessoas. Não sei se vocês viram essa, que vão mudar depois da eleição. O concorrente tá nisso aí, né? Mas é que o Telegram, você não sabia disso não. Ou é 500 ou é 1.000, né? 500 ou 1.000, por aí. Então, ele ia aumentar e tal, aí o pessoal... E a gente sabe que não só o bolsonarismo, mas o Lula, todo mundo tá usando essas ferramentas para ganhar o eleitor. Disparo em massa, né? Disparo em massa. Então, o que aconteceu? Eu vou até corroborar com ele aqui. Esse caso do Janones, ele era foi fundamental, porque ele chegava e falava assim, missões, né? Que ele dava missões. Aí ele falava, eu quero 300 curtidas na postagem tal. Aí engajava, levava pro Twitter, que é uma área assim que eu até fiz, eu já trabalhei em campanha, né? O Yuri sabe, eu já trabalhei em algumas campanhas, trabalhei em campanha esse ano também. E, você conseguir dominar ali por horas o Twitter, são vários votos, entendeu? Então, ele atacou uma mídia, porque hoje em dia não dá para dissociar a televisão. O Lula disse isso. Não dá para dissociar a campanha televisiva mais do celular, entendeu? Da web. Eu acho que a campanha web é fundamental, né? Sim. Exato. Felipe Neto também foi fundamental, né? Ele foi explicando algumas fake news e tal, que ele ficou a guerra, né? Ele com o deputado de... Nicolas. Nicolas. Ficou o tempo inteiro eles se provocando e tal, um atacando o outro. Isso vai engajando, né? Hoje em dia nós vivemos as redes sociais, elas já tiveram vários documentários, né? Na verdade, as eleições ferraram a gente aqui, né? Porque, cara, só falam de eleição. A gente podia botar qualquer tema aqui, acabou. Monopolizou, né, a pauta. Sim, monopolizou a pauta. Isso que você falou, Diego, eu acho que foi o seguinte, o Felipe Neto, ele fazia uma espécie de defesa, falava o que era fato, o que era fake em relação ao Lula. Sim. E o André Janones, ele era o ataque. Então ele tenta o tempo todo monopolizar a pauta.
ele pegou essa questão do celular do Bebiano só para monopolizar a pauta. E o Bolsonaro, no debate, ficou completamente desestabilizado. Tanto que no final ele pediu voto para reeleição para deputado federal, em vez de presidente. Ele trocou as bolas, então, ali. Isso aí é fundamental. Todo momento, acho que o Lula chegar e falar assim, ele tá como que ele falou? Ele tá precisando de descanso, não sei o que, ele tá... Sim. Eu gostaria até de falar sobre esse modelo de debate também, que eu acho, foi desculpa, visto. Eu não curti, porque ninguém apresentou proposta. Sim, é exatamente isso. Não houve proposta. O modelo de debate foi copiado no modelo francês e é um modelo que busca o entretenimento, porque um faz sombra no outro, um fica na frente, um encosta no outro. Fica aqui. O Bolsonaro falou, fica aqui, Lula. Não quero ficar perto de você. Então, isso dá manchete, tira a política, que é o realmente a gente tem que discutir. O que é importante não foi feito. E há poucas perguntas do jornalista. Só tem uma hora que eles escolhem as temáticas e aí eles vão nas temáticas. Mas tem uma coisa diferente de um debate para outro, né? Tipo, de uma emissora para outra. Teve da Bandeirante, que é tradicional. Não, mas então cada um tem sua linha. Sim. Com perguntas no final. A Bandeirante é tradicional em debate desde a redemocratização. Mas esse lance eu acho interessante porque o pessoal tá querendo ver isso, entendeu? A pessoa não quer ver, tipo... Porque com certeza, vai pra Fazenda, vai pra Big Brother então, pô. Seria melhor um debate... Imagina Bolsonaro e Lula dentro da Fazenda, mano. Como é que ia ser um negócio desse aí? Não, vamos seguir. Não, e seria, como o Diego falou, um debate propositivo é bem interessante. É o que a gente deveria ver, né? Em vez de um debate que fica, um encostou no outro, um fez sombra no outro, um riu quando o outro falou. Se você for ver, no debate, você viu que todos os blocos era um provocando o outro. Sim. E em nenhum momento falava sobre proposta. Exato. Só falava números, aí um falava é mentira, o outro é mentira, é mentira, é mentira. O maior exemplo disso que você está falando foi no primeiro turno, o padre Kelmon. Ficou completamente do lado do Bolsonaro e ele não se... Vamos dizer assim, e não levantou a ideia dele, né? E ele roubou a cena. Que era um cara fantasiado de padre, literalmente. Literalmente. Né? E ele roubou a cena. No Twitter, ele era o Trend Topics o tempo todo. E ele realmente deve ter tirado uma porcentagem do Lula quando o Lula ficou descompensado. Eu não sei quanto, não sei se foi 1%, 0,5%. Já que no primeiro turno ele não ganhou por 1,4%. O Lula ficou bem... Ficou ali, ficou nervoso. E o Padre Kelmon foi implantado pelo Roberto Jefferson pra fazer aquilo. E nesse debate agora, nesse último, você podia ver que quando o Lula citou o Roberto Jefferson pro Bolsonaro, falou que era amiguinho dele. Também porque o Bolsonaro chegou e falou assim, ele não é meu amigo, não tenho foto com ele. Mas até teve a tradicional manchete do UOL, né? Eu não tenho foto com o Roberto Jefferson. Veja as fotos aí embaixo, tem as fotos embaixo. Essa tradicional aí também foi... Aí ele disse que não teve foto, não sei o quê. Aí em todo momento ele falou assim, mas o Roberto Jefferson também participou lá com você lá no mensalão. Não sei o quê. Ele é seu amiguinho. Sim. Então ele tentou jogar a bola completamente em cima do Lula também. Isso não quer dizer, não deixa de ser verdade, né? Sim, com certeza. A gente falou, ele é fisiológico, ele tá com quem tá no momento. Não, com certeza. Naquele caso... Eu acho que o Bolsonaro... Ele é do PTB, por enquanto, e o PTB, naquela época, apoiava o PT, né? Isso aí. Sim. Que o PT também tinha... porque isso que é engraçado nesse lance da mídia tradicional. Eu vejo muita gente assim falar que não Rede Globo, Globolista e tal. Mas a Rede Globo também fez a mesma coisa, né, William? Sim. Tipo, eu lembro do Esporte Espetacular, às vezes na época do governo Dilma, ela começava domingo já mostrando as pessoas chegando na manifestação. Eu nunca tinha visto isso. Tipo, o Lula até falou isso, 71 horas direto no Jornal Nacional apanhando. Isso é histórico, a mídia tradicional tem esse contraponto, né? O certo, eu sei que isso é um pouco utópico, você aprende na faculdade, é você contra o sistema. Então você sempre vai estar contra o sistema hegemônico. Então você vai estar batendo no governo, né? O normal seria esse. E houve centenas de capas, se você botar no Google, igual ele falou, o Diego gostou de brincar agora, você pode colocar lá a capa da Veja, tá centenas de fotos do Lula preso, do Lula... Cacete Planeta brincava com o Lula, zoava o Lula e tal. Só que o Cacete Planeta... Sério, mano? O Cacete Planeta fez... Era o Bussum do Lula, pô. Era muito mais antigo isso aí. Cara, viajei aqui. Pô, o Lula é de 2002, cara. Esse programa nessa época... Acabou quando?
Porra, o Bussunda faleceu em 2006. Cara. Cara, eles batiam muito, cara. Batia no Fernando e... Cara, sempre houve isso. Só que a galera tá achando, porque a galera começou muito pouco tempo a acompanhar, que isso veio de agora, mas sempre houve. Eu vejo também que no Twitter tem uns humoristas também que estão chateados, porque o mundo foi evoluindo, muitas coisas não podem mais ser ditas até de maneira correta, e aí eles ficam chateados como se já não fosse de agora, né? Esse ponto que o Yuri mencionou no início é da pós-verdade, né? Ou seja, o que é verdade, o que não é. E realmente, isso começou com a própria imprensa oficial, né? Sim. Existe uma grande questão na ciência política. Por que as pessoas não acreditam mais nas instituições? As pessoas acreditam na democracia, mas não acreditam mais nas instituições. E uma das respostas é porque a própria imprensa minou a confiança das pessoas. Caraca. Por exemplo, na época da Dilma, que você falou, né? Sim. Era o tempo todo falando de crise. Sim. Aí ela saiu, foi impeachmentada, entrou o Temer e a primeira coisa, não fale em crise, trabalhe. Verdade. Como é que slogan da campanha. A própria mídia tradicional gera uma insegurança em relação ao que é verdade e o que é fake, sabe? Isso é bem complicado, né? Sim. E assim, em escola, assim, na minha escola eu não aprendi política, assim. Tinha aula de história, mas... Sabe, não ia no foco, assim, não tem um estudo zero de política, né? A gente não sabe, entendeu? Eu sei porque eu fui da sala do Yuri. Então, posso corroborar que foi zero, a gente aprendeu zero, menos um, eu né? acho que isso falta também, né? Esse conhecimento na escola, né? Falta. Eu lembro que também o William, né? Eu fui na formatura do William, né? Eu já sou amigo do William há muito tempo, e até como é que é o nome? A formação dele é nova, foi a primeira turma, não foi? A segunda turma de ciência política. Ele é o segundo turma de ciência política do Rio de Janeiro. Ou seja, então isso é tudo muito novo. E assim, a galera fala de debate político. Na Argentina, isso é muito intenso. Aqui no Brasil tá ficando intenso, mas para ficar mais intenso tem que ser mais qualitativo, entendeu? Não adianta ser todo mundo falando de política, mas todo mundo, por exemplo, uma crítica que eu tenho é debater pormenores, entendeu? Tipo, não estamos debatendo orçamento secreto, por exemplo, que é uma pauta que tá à tona aí. É à tona. Ninguém vai... Aqui no Rio de Janeiro... Sigilo também. Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se o William sabe me safar nessa, mas, por exemplo, o governador Cláudio Castro, que venceu, né? Ele teve um escândalo gigantesco aí. Teve. Da CEPERJ. Também teve da mochila. Da mochila. E, tipo, ele venceu no primeiro turno. Ele venceu no primeiro turno. É inacreditável. Então a galera tá discutindo que aí ficam debatendo, por isso que eu falo da qualidade do debate. Aí ficam debatendo porque o segundo lugar vai legalizar a maconha, o terceiro... Mas eu tenho uma... Fala aí, Bruce. Lá vem. Mas é porque eu tenho uma teoria que é relacionada a essa galera, principalmente aqui no Rio. Irmão, acho que se você começa a falar as merdas do Cláudio Castro, principalmente, sei lá, a gente aqui no Panorama, Sim. a gente começou a pegar e... Sarrafar. Direto. Irmão, vai aparecer algum tipo de ameaça de morte. Vai. Sim. Então, assim, a gente não tem como ficar botando isso também muito pra mainstream, porque é foda, né? Parece morte. Mas eu queria um haterzinho aqui, pô. Porque tá faltando, né, gente? Não precisa Tomara ser de que morte. Pode mandar Tomara... mandar, pô, vai... Ô, Yuri, pode fazer isso, né? Ô, Yuri, tomara que não seja nesse episódio. Não, pode vir hater aí falando pra gente. Pode não, agora... mas é que eu vejo muito... Matar, não. É que eu vejo muito em relação a isso, hipocrisia. Sim, perfeito. Moralismo, né? Moralismo. Não, e essa questão, eu queria também saber muito da opinião do William, que eu acho que isso ele gosta de falar, eu acho que isso tem a ver, assim, com o aumento da igreja neopentecostal, né? Também. Isso tem, porque o que acontece, o debate moral, da forma que a gente tá vendo aqui, cara, é absurdo, cara. Regride o debate, eu até outro dia tuitei sobre isso, há 50 anos, cara. Porque o Brizola sempre falava que, pô, você aperta aqui, você... Agora que vem os haters aí, ó. Você aperta aqui os números, aperta ali, um dá uma espremida no número aqui, aí tem... Eu tinha ele, tinha o Collor, tinha... Só que hoje em dia, tinha o Lula, tinha todo mundo. Só que hoje em dia é mentira, o cara mente mesmo, aí a agência de notícia, não sei se vai precisar checar na hora pra
tanto um lado quanto o outro, né? Foi muito claro que era mentira, o cara mentia, aí o tergiversa, sai da pergunta, foge do tema, aí comenta o que quer, e aí, tipo. Foi mal, galera. Desculpa aí, tivemos um pequeno probleminha. Isso aí, já estamos de volta. Já estamos de volta. Ô, Bruce, não, primeiro fala, Bruce, onde é que parou? Onde é que tu deu o problema aí? Tu lembra mais ou menos no assunto? Não, foi agora mesmo. Foi agora? Agora. Então, Isso aí foi um ataque dos haters. Não, como eu tava falando. começou, cara, já começou. Não, eu tava falando sobre esse lance de espremer os números e tal, mas hoje é uma era da mentira e do debate mais moral, entendeu? Exato. E aí as brigas até das famílias ficam muito intensas, porque aí quando você atinge a moral do próximo, você não atinge o ponto, eu quero melhorar aqui. Eu já trabalhei numa campanha, testemunha agora, que foi bem propositiva, cara. Que o próprio parlamentar, ele ganhou, assim, nem vou falar o nome não, mas, tipo, ele ganhou e ele só falou de proposta. Eu achei isso bacana, mas hoje em dia eu acho que ele correu muito risco, sabe? Porque, por exemplo, vamos supor que o PT ficasse só na defesa, né? Não dominasse a pauta, como hoje em dia é falado, a narrativa, e ele ficasse só defendendo. Aí ele perde. Aí depois ele vai recorrer ao TSE. Você acha que o TSE vai ter pulso de trocar uma presidência? Não vai, pô. Ontem mesmo, nesse caso, a gente poderia falar também, né? Sobre o que aconteceu no dia da eleição em si, da PRF e tal. Depois eles pediram pra colocar mais uma hora, né? Ali, e tipo... Não, seria... Não, é muito difícil. Eu acho, na verdade, até. que se Porque desse pode uma se tornar hora... arbitrário, né? Isso, se desse uma hora, eu acho que era exatamente o que eles estavam tentando, assim. Porque se você dá uma hora a mais, parece que você que tá tentando dar o golpe, entendeu? Aí você tá sendo seria morder a arbitrário, você isca. tá mudando a lei, né, Will? Exato. Mas fala aí, William, sobre o que você acha do avanço da Não, eu ia falar sobre essa questão do moralismo que Sim. o Diego falou, que assim, a gente viu agora para governador, né? O Rio de Janeiro, 58% do território dominado pela milícia, Cláudio Castro fazendo operação, deixando banho de sangue para ser eleito, e foi eleito com muito com isso. E assim, o estado do Rio de Janeiro em crise econômica, nem sei quanto tempo, a gente nem lembra mais. O regime de recuperação fiscal na LERJ. Sim. Exato. E o que preocupa as pessoas? A questão do banheiro. Sim, de misturar. o banheiro unissex, na Exato. natação. Então, assim, banheiro é um unissex na fake que natação. domina uma Sim. pauta que é fundamental para nossas Sim. vidas, sabe? Então a gente elegeu um cara no primeiro turno. Legalização. Sim. Tem outras coisas, né? Foi não é à toa que na campanha para governador, o Freixo ele deu para trás em relação até que ele queria fazer legalização. Sim. Mas ele não tem poder para fazer a Exatamente. legalização. Não é ele que tem o poder para legalizar algo. Sim. Aí como ele mudou de opinião, aí a galera bateu muito nisso. Estigmatizou aquilo a ali. rejeição dele já tá consolidada com relação Não, a isso. É difícil tu mudar o... Mas eu achei que também o Freixo deu mole em algumas coisas. Ele, em relação até... Ele não sabia... Ele falou que, se eu não me engano, Bangu e Campo Grande fazia parte da Baixada Fluminense. É verdade. Entendeu? Como o cara pode ser governador do Rio se o cara não sabe nem o que é Baixada Fluminense? Tá entendendo? Então eu acho que é bem complicado. Não, na verdade ali eu acho que no nervosismo ele É, trocou. com certeza. Tá? É isso, sim, mas O a que ele galera sabe, vai ele cair sabe. em A gente cima. sabe. Não, nós vai. Sim, mas é um fruto de uma deficiência dele. Ele é pouco conhecido no interior, ele é pouco conhecido fora do município do Rio de Janeiro. Ele, assim, na minha opinião, eu acho que ele deveria vir como prefeito, tentativa de prefeito Mas ele na veio cidade já. de Niterói. De Niterói. Sim. Porque ele é de... Na verdade, ele não é de Niterói, mas ele cresce, vamos dizer assim, a grande parte política dele foi em Niterói. Sim. Entendeu? Mas será que agora ele teria força? Não, agora o que se ele fosse acontece no contra- cenário atual, eu acredito que o Marcelo Freixo, ele também acho que tá revendo, desculpa, ele vai... até te interromper, Sim, não, Alex, claro. que foi, e também acho que foi a união dele com o César Maia. Sim. Não, assim, há uma maturidade, porque na política, muitas vezes, se você não se aliar,
Você vai ver o governo Lula provavelmente vai ser questionado com isso. Por isso que o Lula não... O Lula conhece política como poucos. Então ele não quis soltar o nome de quem era os ministros, porque a galera ia pautar na hora, ia ser capa dos jornais todos e os jornais tradicionais. A galera ia puxar a ficha corrida de cada um. O Meirelles acho que tá sendo cotado pra ser... E vai ter críticas, entendeu? Assim como quando o Bolsonaro se aliou ao Collor, a galera bateu, porque a gente sabe o que aconteceu com o Collor. Então, tipo, essa coisa, há uma maturidade também, assim, do parlamentar, que ele começa a se aliar um pouco, às vezes ao centro, aí vai vendo conforme ele for se aliando até onde vai, né? Mas essa questão do Lula, eu acho que foi isso também. Sim. Mas eu acho que foi, por exemplo, agora liberaram alguns nomes, vários nomes ótimos. Verdade. Silvio Almeida para ministro da Justiça, a própria Tebet. Mas eu acho que... não sei se é da agricultura, alguma coisa ou da assim. educação. Ou da educação, Exato. Quanto ela se esforçou na campanha dela, do Lula, né? No segundo turno. Muito. Merece. Ela se esforçou demais. Mas eu acho que ele não fez isso exatamente para não criar esse atrito na própria base dele. Entendi. Porque se ele coloca um nome em detrimento do outro, ele cria um atrito se não me engano, a Tebet, ela ainda é senadora, né? Isso. Então ela tem, acho que tem mais o quê? Mais 4 anos pela frente, né? Ou o mandato dela tem encerra agora? Agora eu não sei. Agora ele pegou também. Boa pergunta. Não, porque senadores são 8 anos. São 8 anos. Aí às vezes a gente... sai de lá vai ceder o lugar dela pro sucessor, suplente. pro suplente, e ela vira ministra. Acontece isso muito, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui em Maricá, Quaquá ele foi eleito, Quaquá, né? Ele ganhou entre os 5 principais pelo PT e ele já disse na campanha que ele ia ficar 2 anos só. Ele falou, eu vou ficar 2 anos só e vou disputar para prefeitura. E tem gente que fala assim, tem gente que gosta tanto do seu reduto eleitoral que permanece ali. No Brasil tem vários casos, né? Eu citei aqui no Rio de Janeiro, mas, né? Sim. Voltando um pouco em relação a, vamos dizer assim, a parceria, né? Em relação a isso. Alianças, isso, obrigado. O que o Alckmin propôs assim, o que aconteceu com o Lula quando se aliou ao Alckmin? Foi um boom, vamos dizer assim, na época, e isso, vamos dizer assim, isso deixou todo mundo desconfiado, né? Sim. Porque, vamos dizer assim, eles sempre foram rivais políticos. Sim. E hoje eles se uniram. Eu acho que... Não, pode falar. Nessa, Alex. Eu acho que essa foi a grande jogada do Lula no primeiro turno, né? Mas isso, até te interromper, mas isso é mais para ele puxar o centrão para ele? Não o centrão, ele fagocitou o que estava sendo chamado de terceira via. Porra, fagocitou foi... Gostou? Eu quase tava abrindo, nessa? eu tô sem o celular aqui, senão eu ia jogar no Google. Pô, mandou bem pra cacete. Dá o Google, né? Dá o Google aí. Pô, foi até bonito. Mas foi isso, porque assim, as pessoas estavam falando, será que o Lula vai ser candidato? Será que não vai ser? Sim. Bolsonaro, claro. Mas o Globo News o tempo todo tá falando terceira via. Ou Ciro Gomes, ou João Dória. João Dória saiu logo no começo. Teve aquela treta com... Exato. E a aí, imprensa tradicional queria uma terceira via. Tava desesperada por uma segunda via. Que eles eram Bolsonaro, a imprensa tradicional, não que eu tô fazendo um corporativismo aqui, mas ela foi muito claro que ela o Estadão... Então, mas por que não teve a terceira via? Porque o Lula fagocitou a terceira via. Ele trouxe pra perto dele... Mas, por exemplo, deixa eu até te interrompendo de novo. Mas a terceira via não poderia ser o próprio Ciro? O Ciro tinha vamos dizer assim, o Ciro tem uma força grande no Nordeste também. Não quanto o Lula, mas ele tem. Mas a dele é muito regionalizada, a dele é muito no Ceará. Que não é tão... Não, Ceará. Mas ele seria vamos dizer assim, uma terceira via. O próprio Moro poderia ter sido uma terceira via, né? Vamos dizer assim, aquele que se elegeu agora... Eduardo Leite também seria uma terceira via. Isso. E coisas que não aconteceram. Isso. Então, porque a imprensa estava desesperada por uma terceira via. O que eles estavam chamando de terceira via? O Ciro poderia ser? Não. O Ciro estava em terceiro lugar, mas ele é centro-esquerda. A imprensa estava querendo uma terceira via liberal. Liberal na política e liberal na economia. Então eles estavam querendo Sérgio Moro, João Dória, meio que do Eduardo Leite. Bater de frente, tentar tirar votos do Bolsonaro. Vamos dizer assim. Seria... O Moro, por exemplo, ele estava tirando votos do Bolsonaro, né? Quando ele estava nas pesquisas. Antes de vir a senador, né? Isso. Então, era forte essa ideia de uma terceira via, até porque as pessoas chamam de efeito Macron. O que é o efeito Macron? Quando você pega um candidato de extrema-direita e vai para o segundo turno com ele
ele tem mais rejeição que você. Então, o candidato de terceira via necessariamente ganharia tanto do Bolsonaro, que tem uma rejeição alta, de 51%, quanto do Lula, que tem de 41%. Então, essa que é a mentalidade da imprensa. Eles queriam um liberal para ganhar dos extremos. Só que o Lula fez a grande cartada dele. Ele pegou um fundador do PSDB, um tucano clássico, nato. Que estava afastado do PSDB, estava brigado com o PSDB, colocou pro PSB, que é um partido de centro-esquerda, e entrou como vice. Mas o PSDB não é considerado um partido de centro-esquerda também? Não. O PSDB... Eu estou falando pelo nome, né? Social-democrático, né? Os nomes no Brasil confundem muito, né? De PTB. Sigla pra caramba nesse negócio aí, né? Exato, é isso mesmo. Então, o PSDB, ele tem várias figuras de centro-esquerda, principalmente no Norte e Nordeste, mas o PSDB de São Paulo, que é o que manda no partido, é de centro-direita, tanto que fez um governo de centro-direita, com os partidos que, inclusive, hoje apoiam o Bolsonaro. E São Paulo, tradicionalmente, assim como também o Rio de Janeiro, ele não elege governador de esquerda há muitos anos. Muitos anos mesmo, assim, tipo, mais de 20 anos. O mais interessante disso é que o governador eleito de São Paulo é um carioca. É o Tarcísio. Né? E isso daí é bem diferente, né? Eles deram o Wilson Witzel pra gente, a gente deu o Tarcísio. Troca justa. Verdade. Cara, olha só, eu sei que vocês não são videntes, né? Sim. Assim, mas para 2026, você acha que vem essa terceira via? Como é que tá essa expectativa aí? Assim, a minha visão, cara... Eu levanto o braço pra ver o Zema. Eu acredito o seguinte, essa terceira via, além do que o William explicou aqui, ela nunca vem porque o PT, assim, por mais que tenha um enfraquecimento feito ali da Lava Jato no PT, ele historicamente é o maior partido da América Latina, entendeu? Tipo, ele é um partido gigante que ele de saída ele já sai com 25%. Entendeu? Porque tem os progressistas que já analisam o cenário econômico político, ele já vê que, às vezes ele vai, vou no Ciro que tem 3, 4, porque também tem, eu costumo, é uma tese um pouco minha mesmo, mas eu acho que tem o tempo de você vice-candidato. Por exemplo, o Ciro, ele teve em 2018 ali forte. Ciro. A Marina, em 2014, com a morte do Eduardo Campos, ela veio forte. E aí depois vai desidratando. Ela se junta, né? Ela se une. Ela toma, às vezes, existe compadecimento, existem vários fatores psicológicos, emotivos na época e tal. A gente vai voltar de 2014, mas em 2018 teve a prisão do Lula, teve o Ciro forte. Aí o PT teve aquilo lá, vamos lançar um nome novo. A Haddad era um nome novo. Até que a primeira campanha eleitoral explicava de como era escrito o nome do Haddad. Como é que fala o nome do Haddad? Haddad, aí brincavam com isso, Haddad, aí os caras, o que é isso? E tipo, veio forte, porque o PT mesmo assim, ele sempre tá fazendo um candidato parlamentar forte para chegar já no segundo turno. Porque como a esquerda, nos grandes cenários, ela é menor, né? Porque ela era contra o sistema, então ela vai ter uma porcentagem menor. E a direita, porque o povo sempre fala que se une e tal, mas ela acaba rachando, entendeu? A direita racha, porque o PT vai sempre fazer um candidato. Então isso aconteceu, e o Lula brincou com isso. O Lula falou, eu nunca ganhei no primeiro turno. Ele falou isso, ele nunca ganhou, e ele perdeu 3, mas sempre chegou no segundo. Tipo, ele chegou contra o Collor, chegou contra o Fernando Henrique. Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Ganhou, pô. E aí ele comprou, né, a Câmara, e aí recorreu mudando a lei, que eram 5 anos, aí ele fez 2 anos, dois mandatos, e aí ganhou. Aí o Lula também deu troco nele, ganhou 2 anos direto, colocou a Dilma. Isso é o medo também da direita brasileira, no geral. Ela tem medo, por exemplo, do Lula ganhar mais, sei lá. Entendeu? Porque é do jogo, entendeu? Acaba que o Lula quer ir. Agora eu não sei pela idade também, né? Mas também isso não. Tipo, poder é difícil, porque o Bolsonaro falou que não ia concorrer à eleição. E aí ele concorreu, pô. E aí o Lula falou agora, porque, tipo, isso, o parlamentar, ele tudo que ele faz, ainda mais quando você concorre à majoritária, baseado em pesquisa. Então o cara chega e fala pra ele, não fala sobre reeleição, não fala sobre os ministros. E aí não pode cair em morder a isca, porque numa que ele fala, e hoje em dia com os podcasts, vocês trabalham isso com que isso. Eu ia falar, que teve esse boom, né? Um monte de podcast, cara. E teve até recorde de transmissão, cara. Visualizações. Isso aí vocês podem falar melhor do que a gente. Mas sobre essa pergunta, Yuri, eu acho que é muito complicado falar de 2026. Sim. A gente tá gravando segunda-feira, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
amanhã. A gente não sabe se no final de semana vai ter um golpe de Estado, a gente não sabe se o Bolsonaro vai fazer um Twitter. Ainda tá tendo paralisação dos caminhoneiros. Exato. Sim. Então, assim, quais figuras vêm fortes? A gente sabe que a Simone Tebet é uma. Ela foi a grande surpresa dessa eleição e o Bolsonaro ela saiu forte. Sim, e o Bolsonaro perdendo as eleições agora vai enfraquecer o bolsonarismo, porque boa parte do que a gente chamou de fisiológico, né, desse centrão, que hoje está com ele, vai para o governo que tiver. Sim. Então, assim, muito provavelmente em 2026 o bolsonarismo vai estar mais fraco. Muito provavelmente também a esquerda. Se não surgir um novo líder aí, a gente pode pensar em Boulos, alguém, mas também vai estar mais fraca. Talvez o André Siciliano. Talvez o André Siciliano aqui no Rio. Nacionalmente é mais difícil pensar. É difícil então pensar. Talvez pode tentar vir o Haddad de novo, né? Talvez o nome mais forte que esteja agora seja a Simone Tebet, porque o Ciro também saiu muito enfraquecido. O Ciro eu acho que não volta mais. Né? E tem as figuras. Ele já falou que não tem volta. O Diego citou bem, tem o Zema em Minas Gerais, que é o fator que a gente pode falar Zema, também. Isso também. Que Minas Gerais decidiu. Sempre decide. Porque também é um colégio eleitoral gigantesco. Gigante. Então, mas assim, você falando em Zema e tal, o Zema teve vamos dizer assim, um governo bom, muito bom, acho que de bom para quase ótimo, né? Que eu acho que todo mundo curtiu o trabalho dele lá em Minas. Todo mundo não, né, cara? Tá tudo meio a meio, né? O Brasil tá todo Não, dividido. tô falando em relação ao Zema. Ele foi eleito no primeiro turno. Sim. Não, mas isso é curioso. E ele veio de um partido que não tem tradição. Sim. Que é o Partido Novo. Sim. Não, isso que é bastante curioso, cara. Porque se você pega aí também, o que acontece muito é que por isso que o Bolsonaro tá essa cobrança para quem tá assistindo agora. A gente tá aí mais ou menos às 23 horas sem o posicionamento oficial do presidente, né? Depois do resultado da oficial. Né? Vê aí, será que... Depois alguém vai informar a gente se ele falou ou não. Mas o curioso disso é que o Aécio, se o pessoal de Minas estiver assistindo, o Aécio, quando ele ganhou no primeiro mandato dele, ele fez 84% de aprovação. O que quer dizer isso? Às vezes o cara faz um primeiro governo bom, não tô secando, né, nem nada, fazendo uma análise base. E no segundo mandato, ele vai fazer as atrocidades econômicas, vai fazer o arroxo econômico, e muitas vezes tem que ver o final da história, assim, enquanto ele não sai, né? Mas realmente ele foi um cara que ele... E é engraçado, né? Ele fez um bom governo e ele não... Esse efeito, né, que tava falando com o Lula, né? Não ocorreu. Tipo, é igual como no Bolsonaro. Ele não ganhou, mas teve vários parlamentares que passaram pelo ministério dele, eleitos, né? Gigantescos, né? Teve nomes. A maioria dos ministros dele foi eleito do Bolsonaro. E com a reeleição, ele e o Trump, eles foram os únicos que não foram, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, foram os únicos que não foram reeleitos. Né? Mesmo com a máquina, mesmo com um aporte aí de vários, né, da máquina no geral, né? E é complicado a gente fazer uma análise do futuro, mas eu digo que vai mudar muita coisa e a gente tá vendo, né, como é que vai ser, né? E essa transição de governo? Isso que é o como mais vocês acham que vai acontecer? Pelo que eu li ali, tava dizendo, o que eu li a matéria hoje estava dizendo se ia ter, ou mesmo com o Bolsonaro participando ou não. Isso, porque a transição virou uma lei. Eu acho que a lei de 2002 e 2006 foi consolidada. Ou 2006 e 2010. Agora a conferir. Não é passar da faixa. É transição de governo. Isso. Então, esse período de agora da eleição até o final do ano vai ter a transição de governo. Porque 1º de janeiro o presidente já vai começar a fazer os primeiros decretos. Então ele tem que estar novembro e dezembro lá. Ele vai ter que saber, estar ciente do que está acontecendo realmente. Sim, e aí essa lei eu acho que pode até colocar até 50 pessoas, o governo que foi eleito agora, né? Só que o Bolsonaro não tuitou, não respondeu até agora, né? Não ligou pro presidente, né? Que é uma coisa diplomática que acontece em vários países. Recebeu um telefonema parabenizando, né? Mas como tá muito acirrado, e a gente sabe como o Bolsonaro é também nesse ponto, assim, que ele disse que não ia aceitar, né, a derrota. E ele disse que ia aceitar, né? Depois... ele falou no final, né, que ia aceitar, né? Falou no final que ia aceitar e até agora não falou nada. E é aquilo, né? É uma mudança em 360. Então, como é que você faz a transição de um governo que é ultra conservador nos costumes, ultra liberal na economia, para um governo que é o oposto? Sim. Então, eu acho que vai ter a transição, mas vai ser bem complicada.
Cara, é isso que a gente tem que ver. Vai chegar ano que vem, o Lula vai ficar às cegas, se duvidar. Exato. E, assim, tivemos o Lula entrou, legal, mas só que a oposição dele é muito grande. Sim. Né? Acho que... Vocês acham que ele vai conseguir governar? Então, essa é a grande pergunta, né? A primeira batalha vai ser pela presidência da Câmara. Porque vocês lembram quando a Dilma ganhou em a reeleição, né? 2014? 2014. Ela ganhou com uma margem de... Mínima também. Mínima. Acho que foi um pouquinho maior do que essa. Do Aécio. E a primeira porrada que ela teve foi o Eduardo Cunha ser eleito presidente da Câmara, que acabou com ela na Câmara. Então esse é um problema do presidencialismo também. O presidente é forte e o presidente da Câmara é forte. O Lula, provavelmente, ele vai encontrar uma Câmara muito resistente a ele. Então, assim, ou ele vai colocar, talvez, assim, pensando, né? Ou alguém, assim, de centro para ser o presidente da Câmara favorável a ele, mas ele vai ter, com certeza, alguém, não sei, alguém ali do PL que vai tentar... Tem uns opositores bem fortes. Enérgicos. Não só na Câmara dos Deputados, como no Senado também, né? Moro vai ser o principal nome, né? No Senado, dessa oposição. E o Moro também é um antagonista legal do Lula, né? Sim. A gente também não sabe como o Moro vai ser, né? Porque isso eu posso falar bem, que é bem complicado o cara sair também do judiciário para ser um parlamentar né? É muito difícil, né? É muito diferente, né? Tem uns que se perdem e não conseguem fazer nada, nem montar um gabinete. Verdade, o Moro nunca exerceu essa função. Sim, que o cara é do judiciário, o poder é totalmente diferente, né? Isso a gente pode falar também, porque aqui os poderes, isso foi muito complicado, né, William? O William sabe bem disso, sobre os poderes, porque o judiciário estava governando o país, né, cara? Você vê como hoje em dia, todo mundo, você chega nas ruas, você sabe quais são os nomes dos ministros, né? Nunca aconteceu isso, não a politização, mas a galera vai contra o judiciário. Começou mais também acho que foi no governo Lula, não sei se foi do Lula, mensalão foi no governo Lula, não foi? Sim. Que apareceu já o Joaquim Barbosa. Sim. Isso. Então, foi um grande nome daquele governo. No mensalão. Aí depois da Dilma não apareceu tanto assim. Aí veio aparecer mais agora, né? Com Lewandowski, com Gilmar Mendes, uma porção de gente, né? Alexandre Moraes. E assim, como que esses ministros entram? Eu sei que cada presidente consegue indicar alguns nomes para ser ministro da STF, mas como que é essa jogada aí? O ministro ele se aposenta e o presidente, o presidente ele indica, né, alguém pro cargo, igual nos Estados Unidos. Isso é complicado, eu acho que o problema está aí nessa parte, eu acho que a culpa fica um pouco do legislativo, porque eu acho que o cara que exerce uma profissão de nobre conhecimento, poder e hoje em dia de influência, até nas redes sociais, ele deveria ter um tempo para vir a candidato, porque às vezes o cara exerce uma coisa... Por exemplo, hoje nós vemos, é até meio delicado isso, mas nós vemos parlamentares que usam o YouTube para ganhar força. E aí ele recebe dinheiro, sai do ofício do cargo, muittas vezes ele começa a fazer coisas que nem para fazer. Isso é o caso do Gabriel Monteiro. A gente pode citar nome, é o caso do Gabriel Monteiro. Ele estava usando parlamentares dele para gravar vídeos para ele. O gabinete virou um estúdio de edição, de podcast e de vídeo, né? E aí os caras nem iam, não faziam o que foram pagos, né? Tipo, e a sociedade paga. É claro que por exemplo, de um deputado, é função fiscalizar, né? E legislar. Só que quando fiscaliza, eles estão com sensacionalismo, né? Demais, né? O sensacionalismo o tempo todo. Teve um o cara vai no hospital e filma o médico dormindo, só que o cara tá no plantão, 40 horas, aí, então, teve um caso, acho que do Gabriel Monteiro, que ele tentou entrar no Hospital de Servidores. Então, o Hospital Federal, o que ele tava fazendo para cobrar no Hospital Federal? Nossa. O cara que deveria cobrar um hospital da prefeitura, que ele era o vereador. Exatamente. Sim. Ele não sabe nem as instâncias. Você vê que ele, assim, faz um mandato que... infelizmente foge do que ele tá ali para fazer. O que provavelmente vai passar a acontecer agora com o Nicolas, né?
Vai acontecer. Provavelmente ele vai usar o aparato tecnológico para... Tem um apelo popular. Tem um apelo popular gigantesco, mas ele talvez não sabe o que fazer na função que ele vai estar hoje. Sim. E isso é ruim pra sociedade demais, cara. Isso é péssimo. É engraçado que às vezes essas figuras têm pouca atividade dentro da própria Câmara, né? Sim. Pouca influência ali, mas fora o discurso dele alcança com certeza. Nas redes sociais hoje em dia, né, cara, o cara consegue um status que é brincadeira. Por exemplo, o Felipe Neto aí. O Felipe Neto, se ele quisesse vir como político, ele conseguiria, ele entrava fácil. É porque ele não gosta e ele usou a função mais dele como notoriedade para combater até um serviço de extrema relevância até pro governo Lula e tal. Mas a rede social, cara, agora, vocês sabem. Assim, ele batia no Lula. Quando ele batia no Lula, ele batia na Dilma. E ele percebeu que hoje... Essa história ele teve que apoiar um cara que ele batia antes. Essa história vou falar aqui um rival de vocês do Flow e tal, da campanha ali. Rival, porra? Não. Aí você não é rival. Não, mas eu digo podcast, audiência, né? Então, tipo, do YouTube. Nosso conterrâneo aqui, da área. Sim, Silva Mourão ali, o rapaz morava na Silva Mourão. Tô ligado. Meu amigo da universidade. Ele era da Gama Filho. Então, o cara, por exemplo, ele ficou famoso, ele bebeu na água do podcast americano, né? Sim. Do Rogan, né? Do Joey Rogan. Ele que apresentou, pra cá, né? ele trouxe a proposta, até o jeito de fumar no estúdio, deixar relaxado, o cara ia ao banheiro e sair e continuar a gravação. Seria como fosse um papo de boteco, conversa informal. E esse cenário, né, já tem uns estudos que já tá um pouco afastado do tempo, né, é mais fácil enxergar. Esse cenário foi muito visto porque os gamers, os geeks, já eram daquele movimento. Tanto é que o Bolsonaro, né, o filho do Bolsonaro, o mais novo, ele joga, né? Ele tem força. Foi barrado em algum jogo. Sim, mas ele nessa coisa, eles fizeram isso. Então, no início, o canal já começou com os 200, 300 mil, porque aí levava o cara do LoL, levava do CS, aí levava o campeão não sei o quê. E aí, quando ele começou a levar a política, era tudo de direita. Tanto é que até as políticas públicas, o cara baixava a cadeira que o cara costuma sentar. Aí o cara, vou votar nesse cara, e ali ele ganhou público demais. E aí quando começou a furar a bolha, eu lembro muito bem, foi até com a equipe do Furlan, que fez a campanha do Boulos em São Paulo, e aí eles levaram o primeiro Boulos no Flow, primeira vez. E aí, essa galera não tá acostumada a saber que é um de esquerda, então ela acha que a esquerda é de bandido. Por exemplo, um progressista é um bandido, é um safado, não é, William? O que você acha? Não, eu queria só voltar um pouco no assunto, porque acho que a gente passou por uma coisa que é fundamental, essa questão dos poderes. Sim. Porque, assim, a gente viu o Bolsonaro, né, no Brasil, que a gente chama o sistema nosso de presidencialismo de coalizão. O que é isso? Você tem que atuar junto aos partidos, dar os ministérios para eles, para compor uma coalizão, já que tem muitos partidos, é muito fragmentado. Então isso aí é a tese dele, né? Mais ou menos. Você precisa formar essa coalizão para governar. A gente fala que o Bolsonaro não faz o presidencialismo de coalizão, ele faz de presidencialismo de colisão. Ele não colidir com todo mundo. Ele foi eleito sem uma base no Congresso, ele o tempo todo ataca o judiciário, né? E o Lula é o oposto, exatamente o oposto. Então, assim, inclusive uma das cartadas do Bolsonaro era falar que ele ia indicar três ministros ele ia mudar, né? Ele ia mudar o negócio. E também ia fazer uma emenda da Constituição para aumentar o número de ministros. Isso. Então, assim, ele ia deter o poder no Legislativo dessa vez e no Judiciário. Então, e era um risco grande. Existe como é que é essa questão de limite aí, de ministério, por exemplo? Existe um limite? Ou o presidente pode determinar quantos ministros ele Não, mas ali no caso ele estaria mudando o judiciário, né? Isso, o ministério seria o presidente que aponta, né? Isso. E o Lula vai voltar com outros ministérios que o Bolsonaro agora no STF não, no STF são 11 ministros do STF. Isso, e a ideia seria dobrar ou aumentar, o que o Chaves fez na Venezuela, por isso que estavam falando dessa questão o tempo todo Venezuela como trend topics. Porque assim, o que acontece? O Yuri gosta de saber dessa história. O mais interessante disso tudo... Venezuela. O mais interessante disso tudo é que o Chaves fez isso. E ele tinha os militares do lado dele. Isso. E depois é o Lula que vai virar, que quer transformar o Brasil numa Venezuela.
Exatamente. Verdade. A história do Bolsonaro é igualzinha do Chaves. Assim, a tentativa, né, de dominar primeiro o judiciário, o legislativo não conseguiu, o Bolsonaro teria o legislativo. E agora fica isso pro Lula, né? O Lula vai ter um legislativo completamente oposto a ele. Como é que ele vai fazer essa coalizão? Porque ontem, por exemplo, foi um caso muito triste, porque quando a PRF e a PF, elas não... É até perigoso isso, mas elas não... Qualquer coisa eu dita confesso aí, que eu me arrependi, Bruce, eu me arrependi rápido. Agora tu vai falar. Complicado. Começou, termina. Quando o PRF e a PF não cumprem ordem do legislativo... Não, dos legislativos, porque era uma lei. O que é bizarro de tudo é porque, tipo, não é da questão do que eles estão fazendo. A lei é que não tenha operação. Então, quando uma PRF e a PF não cumprem a lei, assim, eles estão acima do Estado, é complicado para o exercício da democracia em qualquer instância. Porque, por exemplo, você deixar de votar, independente... Cara, as pessoas brigaram tanto para ter esse direito de votar. E aí o cara não vai votar porque teve uma operação. Mas por que teve operação? Aí explicaram e tal, mas não ficou... Alexandre Deixa Moraes... eu pra saber, né? Porque o Alexandre Moraes... Não ficou tão claro. Não, né? ele falou, pô, todo mundo foi votar, ninguém foi... Teve um atraso, mas como é que... De repente o cara não saiu de casa porque ficou com medo. Pô, exatamente. Tá tendo uma confusão lá no Mas a abstenção foi menor, né? Foi, um pouquinho menor. Verdade. 20% e mudou... Ainda foi menor. Mais legal disso tudo que foi menor que o primeiro turno. Sim. Né? Teve muita campanha, né? O pessoal 2018, votar, né? Mas isso que o Yuri falou é fundamental. Como é que você vai saber quantas pessoas deixaram de votar por causa disso? Se impactou ou não. Porque a diferença foi muito pequena entre os dois. A diferença é muito pequena. Poderia, de repente, se não tivesse essa situação na PRF, poderia ser menor ainda, né? Porque, por exemplo, em Niterói, assim, historicamente, agora foi falado isso, eu tive... Niterói foi o berço do Lula aqui no Rio. Que o Lula ganhou, E aí a galera, eles fecharam meio que ali a ponte... E aí isso impactou, porque às vezes o cara olha e fala, então não vou justificar, porque não é difícil justificar hoje em dia, né? Hoje tu usa aplicativo pra justificar. Não sei se... Será que daqui a pouco eles vão botar pra votar direto no celular? Eu não sei se eles fazem isso, porque pela seriedade do TSE, né? Eu acho que é uma coisa muito, muito séria, né? E diga-se de passagem, tem que elogiar o TSE, porque foi rápido, até... A apuração foi muito rápida, acho que foi a mais rápida da história, assim, Com certeza. Acho que 8 horas da noite já tava o Lula tava sendo eleito. Os governadores já quase todos decididos, né? Isso é uma coisa que... Também, vamos dizer assim, a quantidade... Porque no primeiro turno você vota só pra foi o quê? 27 foi mais... Deputado federal, deputado estadual... Demorou demais. Senador, governador e presidência. Então, isso um minutinho, até foi um minutinho. Agora imagina no estado de contar papelzinho, deve ser doideira. Aqui, ó. Olha só, 1-0 Brasil no Bolsonaro. Eu não sei como o Bolsonaro não pediu a recontagem, igual lá no Trump. Porque a história tá tão contada igual lá aqui o Brasil. Calma, cara. Mas aqui foi muito bem feito. Talvez ele possa falar. Mas aqui foi tão bem feito que eles não conseguiram. Aqui, ó, saiu uma notícia aqui. E aí, ó. Ai, meu Deus. O Bolsonaro deve estar lá assim. Furo de reportagem. Vou pedir contagem. O pessoal assim, cala a boca, filha da puta. Porra, fica quieto. É porque eles foram eleitos, né? Os aliados dele foram eleitos. E aqui saiu uma notícia. Furo de reportagem, Furo de reportagem. Na Folha de São Paulo. Painel. Damares desiste de presidir Senado e diz que fará oposição técnica a Lula. Ou seja, vai ser menos ideológica. É difícil, né? Damares ser menos ideológica. Porque ela era uma das maiores, né? Ela já faz isso. Exatamente. Verdade. É o que ela faz de melhor. Cara, assim, não, as frases delas viralizaram, aquela do homem veste azul, né? E mulheres vestem rosa. Assim, nesse cenário também que eu tava falando, William, do neopentecostal, né? Também teve uma disputa no campo moral dos pastores, uma coisa que nunca foi vista antes. E foi bizarro, né, cara? Eu tenho um amigo que... A Igreja Universal ia fechar dia 1º de janeiro. Eu tenho um amigo da... De Macedo falou. Não, ele falou que vai embora, ele vai fechar. Ó, fake news. Depois fala de mim, ó. Não é porque o dono da empresa vai morar longe. Não, isso é complicado, porque eu tenho um grande amigo que acompanha da igreja e ele
tava falando, cara, que os caras chegam e alardeiam umas coisas, pô, tipo, vai fechar a igreja amanhã, a gente tem que votar e tal. E teve igrejas que fecharam, não deixaram. Acho que a Bola de Neve também teve uma coisa dessa, né? Com o André, né? O pastor André. E isso foi muito complicado, né? Porque esse campo realmente é um campo muito, muito delicado. Eu não sei como isso vai ser. Tem um público muito grande, né, cara? O Rio de Janeiro, o público, acho que já deve estar superando a Igreja Católica, já, né? Já é quase igual, já é um negócio absurdo. Eu acho que uma novidade, desculpa, Diego, uma novidade sobre isso é que em 2018 as igrejas influenciaram as eleições, né? Sim. Dessa vez... Dessa vez foi quase. Não, mas dessa vez as tentativas foram tão fortes, tão abruptas ali com as pessoas, né? Que deu o efeito contrário. Por exemplo, o Bolsonaro quando vai na Aparecida... Né? Foi expulso, e né? traz o conflito para dentro da igreja, entendeu? A igreja católica e as igrejas neopentecostais sentiram esse efeito reverso. Sim. Quando o fiel vê que o pastor está pedindo voto declaradamente, ele não vai ao culto por causa disso. Cara, e esse campo extremo, que é o que eu acho que nos diferencia também muitas vezes da barbárie, né? O campo do extremismo, eu lembro que uma época não era da comunicação e tal, mas do jornalismo, eu fazia redes sociais de uma empresa de ônibus. Isso é até curioso e tal. Porque a empresa de ônibus, ela oferecia um serviço que é muito criticado pela população. Então, 99% das vezes que eu me colocava ali, eu tomava porrada. Porque, tipo, o cara falava, mas o ônibus é uma bosta. O ônibus tem barata, né? Já ficou barato. Aí, o ônibus não sei o que, o ônibus não sei o que lá e tal. Mas, por exemplo, se houvesse uma rebeldia... sei lá, o cara ficou em cima do ônibus, o 457, que do MEI, e botou fogo no ônibus. Aí não, o cara fala, peraí, não é por aí. Eu acho que aconteceu isso muitas vezes, né? No final ali da campanha do Bolsonaro, houve atos que a campanha do Bolsonaro deve ter... Porque ela chegou bem perto do número. Ela falou até a diferença, que não ia passar de 1%. Teve uma análise dessa que foi muito correta, a campanha do Bolsonaro. Só que eles falaram pra eles, não falaram pro Lula. Falou, a gente vai ganhar, vai ser por pouco, mas nós vamos ganhar, isso é certo. Só que, tipo, foi muito certo, só que foi pro Lula. Mas, assim, houve o ato do Roberto Jefferson, que foi uma coisa que deve ter perdido o voto. Até Aquela Zambelli. Zambelli bem no laço, cara. No laço. E isso aí, a população até já aqui no Rio, você pega um Uber, você conversa, às vezes, para ouvir sempre o que as pessoas têm a dizer ali sobre isso. As pessoas muitas vezes eram bolsonaristas conversando comigo e elas diziam claramente que, não corroboravam com esse ato de violência, de andar armado, ameaçar uma pessoa por causa de... Senão vai ficar uma guerra, né? Vai ficar, tipo, pior do que já é, né? Porque também já... Isso que eu ia falar, isso mudou a história do segundo turno, porque o primeiro turno, o Lula quase ganhou no primeiro turno, né? Sim. Mas também foi uma espécie de derrota, né? Porque as pessoas estavam esperando que ele fosse ganhar no primeiro turno. Aí amenizava, já acabou. Tipo, o Cláudio Castro, o Fantástico, até me permite só essa colocação, o Fantástico fez uma matéria falando sobre os servidores fantasmas, que ele jogaria propositalmente pro segundo turno, na semana do segundo turno, e quando ela caiu, não reverberou nada. Cara, foi no mesmo dia, né? Não, ela botou na outra semana, agora, semana passada, a galera nem falou, o cara saiu correndo, lembra quando os caras saíram correndo? Pô, você, servidor, o cara correndo. Foi na Leão 13. Sim, na Leão 13. Então, o funcionário tava ali, de um deputado, claramente, que deveria estar trabalhando, e o cara tava ganhando, e tava na academia, e o outro tava caminhando. E aí, pô, essa jogada aí. Se eu não me engano, também um dentista também, em Petrópolis, né? Sim. E aí, isso aí foi uma coisa que não impactou. Não impactou. Sim. Agora, pintou o clima, eu não sei. Eu acho também que não impactou tanto. As pessoas sentiram, mas... Exato. Conseguiram reverter. E muita gente tem essa impactada. Reverteu, falou que... Que ele costumava dizer isso. Não, tudo assim, pintou um clima de churrasco, então vamos fazer churrasco. Então era isso que, pelo menos... Porque muitas vezes, o que acontece nas narrativas, que é muito falado hoje na política, estudado pelos magos hoje do marketing político, né? É o que acontece, você também não dá pra brigar com a imagem. Não. Quando você vê a Zambelli andando com uma arma... Aí como é que você vai defender isso? Agora, por exemplo, até essa daí do Bolsonaro, o cara já jogou, mas ele não quis dizer isso e tal, mas não falou... Agora, quando o cara tá fazendo ação, tipo, o cara sai preso, algemado, e o cara filma, é difícil você reverter isso na tua memória. Mas o mais engraçado... Mas o mais engraçado da Carla Zambelli é que até pouco tempo atrás ela era contra o Bolsonaro, né? Ela era do Fêmen. Sim. Ela já teve um histórico, uma trajetória, né? Sim. Mas sempre foi teleco
Antero. O Fêmen sempre teve uma característica extremista que não era muito opositora a um extremismo de direita também, não. Tanto que a Sarah Winter também era do Fêmen. Mesmo caso. Bela análise mesmo. A Sarah Winter, nem sei, ela já tá presa, ela foi presa não, que ela atacou, né? O STF uma vez, não teve? Atacou um monte de gente. É o caso do... Complicado, é Tem complicado. muita gente Extremismo doida, é né? complicado pro eleitor, ainda É. não tá... Apesar de alguns países aí pelo mundo tá votando diretamente uma extrema-direita, né? Mas o eleitor, no geral, brasileiro, ele não compra ainda. Né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, o segundo turno Sim. meio que mudou essa percepção. Por exemplo, a extrema-direita fala dos costumes e a esquerda fala da economia. No segundo turno mudou, porque o Bolsonaro colocou tanta grana não só no auxílio, mas no empréstimo consignado da Caixa, botou tanto dinheiro. Desse empréstimo consignado da Isso foi uma Caixa. expertise dele, Não, mas mas com o dinheiro nosso. Mas eu acho que esse lance do consignado da Caixa eu acho que pra mim foi um tiro no pé pra ele, porque ele falou do consignado e ao mesmo tempo, no dia seguinte, tava embarreirando o consignado. Tá. Tá ligado? Entendi. Então o pessoal não conseguia tirar o consignado. Teve filas nos bancos É complicado. e o pessoal foi tudo barreirado de fazer. Pô, desculpa, assim, o cara ganha aqueles R$600 ali. E o cara vai fazer um empréstimo consignado. É mesmo. Sim. Tá ligado? O cara vai entrar em mais dívida ainda. Sim. É. Como? É. E Como? os R$600 mantém? R$600? Como é que é? O Lula disse que sim, né? Mas sobre o segundo turno, eu acho que é isso. Ele estava vindo numa crescente com essa questão do dinheiro, o antipetismo batendo forte com a corrupção. E aí vem esse caso do Roberto Jefferson. Sim. Mas se não fosse isso, a tendência era ele crescer, né? Tanto que eu anotei aqui a diferença. Primeiro turno, Lula 57 milhões, Bolsonaro 51. Segundo turno, Lula 60 milhões e 300 mil. Ou seja, cresceu 3 milhões, né? E o Bolsonaro 58. Ou seja, Essa foi a maior votação da história pro Lula, né? O Bolsonaro cresceu 7 milhões de votos. Caraca, muita gente. Da abstenção, né? Pegou 3, né? Da abstenção, né? Acho que não só da abstenção, Também também acho que ele cresceu. conseguiu reverter bastante coisa em Minas, cara. Porque, se você perceber, em Minas foi um... Sim, o Lula. Sim. Porque, assim, a abstenção não foi tanta diferença do primeiro turno pra cá, né? Foi 1%. Pro segundo. 1%. O primeiro foi 20,9 e o segundo foi A abstenção 20,3. foi parecida. alguma coisa Então, assim. da abstenção, acho que não teve... Só que ela sempre tende a crescer. Sempre tem... Ou ficar a mesma coisa. Dessa vez ela diminuiu. Diminuiu. Um pouquinho. Porque teve uma campanha forte para as pessoas votarem. Até teve um lance dos idosos, né? Que ele teve uma cartada ali nos idosos da Previdência, que foi meio que ele tentou jogar para eles decidirem, né? Mas não aconteceu. Mas foi por pouco, né? Se você for analisar pelos dados que o William É citou. muito pouco, a diferença é muito pouco. Acho que em Minas o Lula ganhou por 0,0 Nossa, alguma foi. coisa, cara. E depois que o Paulo Guedes falou aquilo do salário mínimo e viralizou através do Janones, Foi. aquilo ali acabou com o crescimento do Bolsonaro no Acho segundo que turno. não só isso, também que teve um caso do Paulo Guedes, ele falou, se eu não me engano, ele falou algo parecido com isso, que foi o nosso governo roubou menos. Sim, também. Essa aí Foi fake news, não, né? foi ato Falou, falho. Ele consertou logo depois, mas já falou, tá falando. Não, mas eu acho que assim, o que prejudicou mesmo, cara, foi o jeito do Bolsonaro pra pandemia. Acho que se ele tivesse tratado o negócio com seriedade, Aí ele ganhava a eleição, né? mudava tudo, eu acho. Ele tem um jeito bruto, né, de se falar, de colocar as coisas, né? Por ser militar e tal, então tem aquele jeito bronco dele. E ele fechou muitas relações internacionais também, né? Sim, E o Brasil ficou visto como de uma maneira que nunca ocorreu, né, cara? No caso da Amazônia também. Exato. Sim, porque Passando uma aumentou. boiada, né? A Noruega já falou que vai desbloquear o fundo Amazônia em janeiro. Já vai voltar, Sim. já. Já vai voltar a investir na Amazônia e na Noruega. Eu vi. Saiu hoje essa foi hoje. reportagem. Cara, é muito... Ontem, no caso, aqui pra quem tá assistindo. Ontem, segunda-feira. Então, assim, cara, eu acho que o Lula vai ter muita dificuldade. Sim. O Bolsonaro vai ficar um tempo estagnado, né? Uhum. E teve uma proposta de um X1, né? Aí, que foi o direito de respostas do Eduardo Paes, chamando ele pro X1 aqui na prefeitura.
Pô, mas será que ele vai sair de presidente pra tentar ser prefeito do Rio de Janeiro? Não sei, teve um X1 aí, ó. O Eduardo Paes chegou e falou assim: Isso aí é. Tá comigo aqui, irmão. É muita doideira, né? Não tenta. Eu até vi. Eu acho que ele tenta até via deputado federal de novo, Sim. dependendo da situação. Ainda mais que você falou que ele vai vir enfraquecido. Ou então o governador, pode tentar o governador do Rio. Porque o Cláudio Castro, se você ele já é reeleição. Não pode disputar mais uma vez. O Bolsonaro pediu pra ser reeleito a deputado federal no debate. Verdade, ele mandou Pois essa. As palavras, né? As palavras Ele gostava de ficar ali, porque. Mas seria interessante, né? Ver o Eduardo Paes e o Bolsonaro aqui. Não ia ser não, cara. Bolsonaro acho que ganha, não? Será? Ganha, né? Infelizmente. Não sei se ganha, não. Pô, Acho que tá fazendo coisa pra caraca aí, mano. O nego não percebe. Não que eu seja defensor do maluco, mas é tipo assim, a gente vê, né? As coisas acontecendo. Chama o Dudu pro podcast, pô. Né? Pode vir aqui, Dudu. Vamos bater um papo aqui no podcast. Cara, assim, eu vejo que 2026 vai ser uma loucura de novo. Loucura. Acho que foi uma Mas tu acha que vai estar dividido assim? Dividido. Foi dividido. Não, depende assim. Também, porque pode muita coisa acontecer de prisão. E aí, assim, isso aí perde muita força, capital político. Acho que assim, tem que ser negócio de sigilo, mesmo, né? sigilo de vacina, isso vai ter muitos capítulos de desdobramentos com o início do governo Lula, entendeu? Ainda mais que agora o Bolsonaro não vai ter o apoio, né? Vamos dizer assim, por causa do cargo dele, pode ser investigado. Sim. Então, Sim. acho que não só ele, como às vezes ele pode até se né? mandar no Brasil, ele não tá respondendo nada, ninguém sabe o que ele vai fazer, né? Já sumiu, né? O Ricardo Salles não saiu fora. Mas o Ricardo Salles saiu fora e agora tá eleito aí, filho. Voltou eleito. É férias, pô. O cara tem que tirar férias, né? Deixa o cara tirar. O cara aproveitou esse momento, se candidatou e foi lá. Acho que vai depender muito de como vai ser o governo Lula. 3, né? Se ele conseguir fazer uma conciliação ali com esse centrão, se conseguir governar, se conseguir colocar para frente essa pauta econômica do meio ambiente, é possível que o bolsonarismo talvez até desapareça a longo prazo. Mas se tiver mais escândalos de corrupção e coisas do tipo, vai só colocar a lenha na fogueira. E ele tem 4 filhos, né? O Bolsonaro aí pra... Pois é. Então, Tem toda uma geração aí pra... Tem até a fraquejada. Mas eu acho que, por exemplo, se rola o negócio de vir o Zema... Sim. E aí, sei lá, Bolsonaro decidiu que vai voltar aí lá pra frente. E aí o Zema tá no meio disso daí, eu acho que ele vira um oponente muito forte contra o bolsonarismo. Sim. Eu também acho, porque o Zema tem uma força grande e tá mostrando potencial pra isso, né? Sim. Mas o Bolsonaro pode vir vice e entrar um outro cara. Acho difícil. Eu acho muito difícil. Cara. Ele não tem estilo pra isso, não. Ele tem um ego que ele não tentaria ser prefeito, nem no governador, nem vice. Mas eu acho que a grande questão é que o Zema, ele não é aquele bolsonarista clássico, entendeu? O bolsonarismo, ele o tempo todo ele apela pra emoções, né? Pra irracionalidade das pessoas. E o Zema não, o Zema é mais PSDB, se a gente for pensar, né? Uma terceira via. O Zema, foi interessante falar, porque teve o caso de Luzema, né? Sim, sim. Mas não pegou tanto, mas não pegou tanto. Pegou no primeiro turno. No primeiro turno. No segundo turno ele tentou virar, né? Não conseguiu. Porque, assim, o Luzema foi muito forte em Minas. Tá? O Lula acho que tinha um poder. Luzema lá? Não sei. Mas acho que... seria uma boa pergunta, verdade. Um nome legal também. Zema lá. Aí, então, o Lula tinha um poder muito grande lá. Sim. Em Minas. E o Zema, como no primeiro turno, acho que até o próprio Bolsonaro disse isso, que ele foi bom o Zema ter sido eleito, porque ele vai conseguir trabalhar pra ele no segundo turno. Porque o Zema é o mais forte, bolsonarista, assim, mais forte. Eu acho que mais forte até do que o Tarcísio, né? O Zema, eu não sei, eu acho que o Tarcísio ainda é mais forte que o Zema, porque o reduto ali de São Paulo é muito importante, né? No país. Não que o Minas não seja, mas... Tarcísio ali, ele falou que era o candidato do Bolsonaro também e tal. Assim, o Tarcísio foi um dos poucos ministros que eu vi do Bolsonaro que fez um trabalho desde legal. Desde o início, cara. ele já veio antes, né? Fez um trabalho bem legal. Não vou meter malha também no governo Bolsonaro, mas foi bem legal o que ele fez. E esse que é uma característica desses governadores eleitos. Eles são
aliados ao Bolsonaro, mas eles não são esse bolsonarismo clássico. Porque o Tarcísio, ele se mostra muito mais técnico. Ele já falou que respeitou a eleição, já falou que vai trabalhar com o Lula. O Eduardo Leite, por exemplo... Parabenizou o Lula. Que é de centro-direita, né? Ele também tem um perfil mais técnico, então ele se opôs ali ao Onyx, né? Mas ele também tem essa coisa assim, foi um bom governador. Que era mais extremo. Você falou do Zema também. Então, como ele foi um bom governador... Qual que é a sua proposta? Do quê? Não, mas eu quero saber qual que é a sua proposta. É porque eles ficaram debatendo qual era a melhor proposta, sendo que o cara não sabia qual era. O Will se assustou aqui, tá? Tu deixou o cara surpreso. Ele ficou desconfortável com a sua acusação. Aí, Não, ele ficava assim, a minha é melhor que a sua. Mas qual é a sua? Parecia um episódio de Chaves. O nível do Onyx, de não apertar a mão do Eduardo Leite, o nível dele. Não só isso, falando do Eduardo Leite, que ele não ia ter primeira dama. Cara, tá ligado? Isso daí é forte demais. Pra caramba, sim, cara. Forte, muito forte o cara falar isso. É bizarro. Isso aí não tem como. Eu vou... Isso aí que eu falei no início. Vou falar igual o Toguro, em pleno 2022. Não é não? Ano da Copa do Mundo, ano da tecnologia. Conhece Elon Musk? Pois é, cara. Não, é ano isso que eu tava 2022 falando. o cara mandou uma dessa. Mas do debate político, cara, isso aí a gente regrediu demais, cara. Parece quinta série. Você para na Band, você da Band, isso aí parece uma cena de Chaves. Não é o cara faz de sacanagem, tipo, esquece, faz, sei lá. É porque ele não sabia mesmo, ele não sabia. Não, eu acho que. Nem leu, ele nem parou pra ler. ler. Pra provocar, acho que é provocação. Não sei. Sinceramente, eu não duvido de nada. Pô, mas aí é tiro no pé pro cara, pô. Eu acho que é provocação, que é. Ih, cara, a palavra some da boca, cara. Quer deixar o cara ali meio que. Desestabilizar, né? Desestabilizado. Não, e aconteceu também um lance desse que foi curioso, foi o resultado da Bahia, né? Que a gente não comentou aqui. O ACM Neto foi falar sobre foi fazer um bronzeamento artificial ali e acabou perdendo o governo, né? Pô, esse caso aí. Esse caso foi brabo. Tá vendo como o negão sofre? Caraca, isso vocês não viram como é que tá o Bruce hoje, velho. É melhor nem ver, galera. Depois tem que botar a fotinha pra aparecer aí, Bruce. Agora vai todo mundo achar que eu tô com o Bruce. Também o ACM Neto também era um poder muito forte na Bahia. Sim, né, a geração ali do... Ele já foi governador de Bahia. O ACM já. Mas não, ele foi prefeito de Salvador, não foi ACM Neto? Acho que já foi governador já, cara. ACM, ele virou tudo ali dele. Porque dali é tudo ele. E ele faz um governo não tão... governo no aspecto... democrático. Ele não faz igual vocês estavam falando sobre, ele não é bolsonarismo. Não chega a ser um bolsonarismo, entendeu? Porque aqui tá rolando muito no Sul, né? Rola muito bolsonarismo no Rio de Janeiro, São Paulo, mas assim, clássico, né? Que a gente já tá classificando assim, né? Mas ele não, ali no aspecto democrático e tal, mas acabou perdendo pro Jerônimo, que vai ser importante pro Lula demais, né? Um governo, o estado, a Bahia, no PT, geral. Né? Não, sim. E além da Bahia também, né? Porque esmagou, né? O Lula teve um resultado muito grande pro Lula ali. Porque foi, acho, o estado com maior diferença. Se não me engano, foi teve diferença, acho que teve 70%. Foi isso. 70% o Nordeste que fez a diferença, né? Sim. Porque nas outras regiões tinha uma vantagem pro Bolsonaro, mas estava muito apertado. O Sudeste só venceu em Minas, o Lula só venceu em Minas. Só. Foi. E por um triz. Sim. Bem pouquinho. No finalzinho, também, depois da... No finalzinho. Já tinha sido eleito. Mas o mais legal disso tudo é que o Bolsonaro ganhou em 14 estados, né? Sim. Isso. Ele ganhou mais estados que o Lula. 14 ainda foi eleito. Exatamente. O Sul, passando ali o Centro-Oeste, até uma parte do Norte, foi toda do Bolsonaro. E o Amazonas que sofreu tanto, né? O Amazonas que sofreu tanto, né? Isso foi... Olha só. Isso foi absurdo. Na parte do Norte foi Roraima, Rondônia e também foi Amapá. Né? Ali o Bolsonaro ganhou. Aí desceu Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília. Eu gosto dos caras que sabem ter um mapa na cabeça, sabe? Aí desceu mais um pouco. Ele quis mostrar que ele foi sempre um bom aluno de geografia. Ele vai mostrar que tem o domínio do mapa. Aí veio a região Sudeste. Aí da região Sudeste foi Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.
desceu pro sul, ganhou todo o sul, cara. Sim, sim. E aí que tá a questão, porque quando a gente vê por estado, a gente vê tudo azul, acha que o Bolsonaro tomou tudo, mas na verdade quando a gente vê por município, a gente vê que no sul do sul, por exemplo, teve voto do PT. E a diferença foi o Nordeste, porque 70% a 30% só porrada, em vários estados. Só lavada, só lavada. Porque no Rio e Bahia mesmo, também é um dos grandes, né? Então foi colégio eleitoral. Colégio eleitoral gigantesco a Bahia. Sim. Exato. É isso mesmo. Tu vê, né, cara? Tu vê que o Nordeste salvou o Brasil. De novo. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Normal. Vocês mudaram o assunto aí. Assim, vamos lá. Vamos lá. O governo Bolsonaro, engraçado, quando ele foi eleito em 2018, aí ele chega e fala: eu não vou me unir ao Centrão. Ele falou, bateu no peito, falou várias vezes isso. E acabou ele tendo muitas coisas dele brecadas. Sim. Né? Muita coisa que ele queria fazer, ele brecava. E ao mesmo tempo ele brecava as coisas que estavam vindo do Legislativo. Sim. E chegou num certo momento que ele pensou: pô, vou ter que me unir ao Centrão. Eu vou ter que dar alguns ministérios pro Centrão para poder governar. E provavelmente isso vai acontecer a mesma coisa no governo Lula. Sim. Então, o Centrão tá em tudo qualquer lugar. A diferença nesse caso foi o orçamento secreto, né? Isso sempre, o Centrão sempre dominou o espectro político ali do legislativo e os presidentes tinham que fazer aliança com eles, né? Uhum. O Bolsonaro ele foi eleito contra a velha política, né? Falando contra o Centrão. Mesmo sendo velho político. E mesmo sendo sempre do Centrão. E depois ele muda o discurso, ele fala: eu sou do Centrão. Por que acontece? Nisso tem a eleição do Arthur Lira para a Câmara dos Deputados. Então, a criação do orçamento secreto e a eleição do Arthur Lira muda o jogo completamente. Então, é isso que a gente tem que ver. Quem vai ser eleito para a Câmara dos Deputados? Se for eleito um opositor ao Lula, vai ser muito difícil governar. Muito difícil, com um orçamento secreto e com um opositor. Então, a grande questão é quem ele vai colocar ali para diminuir a influência do orçamento secreto, que são as emendas do relator, que o presidente hoje tira dinheiro dos ministérios, coloca ali e a gente não sabe para onde vai e nem para quem vai. O que tem dentro do sigilo dos 100 anos aí? Tem muita coisa. Sigilo da vacina. Por enquanto tem o lance da vacina, né? Se ele tomou vacina ou não. Teve outras coisas aí que eu não lembro. O cartão de vacinação dele, até da alguma coisa do dele, Pazuello. alguma coisa do Pazuello. Pazuello eleito também pelo Rio de Janeiro. Pois é. Cara, é uma loucura, né, cara? É uma loucura. Acho que é um misto de coisas aí, uma salada mista que é muito complexo, acho que, da gente debater sobre do que vai acontecer. Sim, é difícil muito demais. Difícil. E sobre o previsão orçamento mais secreto, difícil que das videntes aí dos campeonatos brasileiros. Será que o Lula morre? Será que o Lula morre? Mas tem videntes falando que o Lula, que o presidente iria morrer e não ia nem assumir. Eu ficaria muito preocupado com isso. Imagina. Pô, tô assumindo, acho que não vou não, mano. Vou segurar aqui, que se eu for... Vocês acham que é possível isso acontecer? Sei lá, o Lula vai vir ali... Vai ver que tem muito opositor para ele meio que ficar um pouquinho de lado e o Alckmin meio que assumir as relações ali? Eu não acredito que também não. Pela postura do Lula, assim, o discurso. Até ontem eu achei o discurso do Lula, assim, que ele fez na televisão, né? Que foram 2 discursos, né? O discurso da televisão e do povo, né? Mais para os militantes, né? Até porque quando ele discursa na televisão, ele já fez o jogo, já foi governante, né? Então, quando ele discursa na televisão, ele discursa para todos. Quando ele discursa na Paulista, tá porque ninguém que o bolsonarista vai lá ver o Lula. Não, então ele tá discussão para militância, né? Então, quando ele discursa para televisão, ele faz o discurso, ele diz que vai parece ser conciliador, parece que para quem é de esquerda, até vai ser a esquerda dele. Né? Eu acho que vai ser isso, vai falar que ele vai
tentar, vai fazer... É igual, assim, no último governo dele, né? Ele não vai ser esse perfil que a direita fala que ele vai ser. Ele vai ser conciliador, com certeza, até porque o país está nesse estado, né? E então toda a ação dele vai ter uma reação. E o poder que ele tem de discurso e de tudo impacta, assim, o mercado, né? A gente também não pode falar, por exemplo, ele ganhou ontem já começa aquelas matérias, o mercado reagiu, Lula. Aí geralmente é uma coisa sempre... Hoje, por exemplo, o dólar chegou a bater 5,40. Isso sempre acontece. Caiu. Fechou com 5,15? Fechou com mais ou menos 5,15, 5,14 por aí. Assim, a gasolina, eu acredito que para quem vai começar a subir, vai começar porque o Bolsonaro segurou muito tempo. A gente lembra em maio como é que tava, tava 7,15. E não vai conseguir segurar por muito tempo. Ele fez política, assim, a esquerda com certeza fez política batendo no alto preço, que impactou na vida de todo mundo. E aí ele puxou para baixo fazendo política, que foi o cara que há 2 meses da eleição ele puxou para baixo. Botou a 5, né? Aqui no Rio tá 5 e alguma coisa. E aí agora vocês já falaram o primeiro aumento, essa semana com certeza já vai ter porque a política deve ser revista, talvez. A política da Petrobras, nesse caso da gasolina. Se eu não me engano, foi no governo Dilma, né? No governo Dilma que a Petrobras começou a fazer o preço através do dólar. Então, por isso que os preços da gasolina... Foi não. Temer aí, viu? Foi Temer? Cara... Isso aí deve talvez seja revisto, porque com certeza o preço da gasolina vai começar a subir. A gente também hoje pro telespectador aí, você viu a paralisação dos caminhoneiros, né? A gente também não sabe quanto tempo isso vai continuar, né? Isso é complicado, porque eles estão com o Bolsonaro, né? E nossos alimentos chegam, muitas coisas chegam, né? Tem um trabalho essencial dos caminhoneiros, né? Esse ponto, desculpa, Diego, esse ponto o Lula tocou muito nessa tecla, sim, porque ele fala o seguinte... Não, pode falar, Bruce. Que a propósito não é uma paralisação dos caminhoneiros, é uma paralisação dos bolsonaristas. Os caminhoneiros o pessoal que organiza já se pronunciaram e disseram que não... Os caminhoneiros no geral, a categoria não tá, né? Só alguns bolsonaristas, mas que começaram a fazer uma baderna até com parlamentares. O Fernando Holliday, de lá de São Paulo, tava também, acho que em Barra, ali para São Paulo, perto de Barra Mansa, né? Do Sul Fluminense. Estavam fazendo baderna de manhã já, não aceitando meio que o resultado tipo, chama de terceiro turno, né? Eles chamam de terceiro turno, que é complicado, né? É sempre complicado, porque o clima fica intenso. Eu até pensei que ontem ia ter mais casos desses. Assim, pelo menos noticiados, né? Eu não sei se você também pensou isso, porque... Todo mundo ficou apreensivo. Todo mundo ficou apreensivo, com medo na rua, muita gente já voltou para casa. E eu acho que isso aí, o clima tem que dar uma amenizada, em geral. O mais rápido possível. Eu achei que o tom da televisão dele foi exatamente isso, sabe? Depois ele fez pro militante, que era necessário também, porque o governo ficou 4 anos, né? Então, ele estava falando com a massa dele, precisava um pouco da euforia. O Lula tem isso, por isso que eu não acredito quando o Diego diz que ele vai ser um cara meio assim, vamos supor, entre aspas, um pouco omisso. Eu acho que não, ele vai impactar no primeiro ano de mandato, porque o Bolsonaro, o problema da pandemia foi que ele negou a pandemia. Aí depois, quando tu nega uma pandemia, como é que tu vai falar economicamente que ou tem a pandemia ou não tem? Quando é pros dados, tem. Quando não... Aí tu fica, cara, esse cara é maluco. O que acontece também foi o seguinte, começou a pandemia, ele tava com o ministro... Sim, tava com a tríade. Mandetta. Ele tava com o Moro e com o Paulo Guedes, que foi o único que seguiu, pô. E o Mandetta, se eu não me engano, ele já tava seguindo as recomendações da OMS. Sim. Que eram completamente divergentes ao Bolsonaro. Sim. E eram mundiais, eram recomendações mundiais. E logo em seguida ele trocou. Sim. Veio outro ministro, que também é engraçado, um ponto que eu vou botar aqui. Sim. O Mandetta não foi eleito, né? Então, era um cara que tava... E o Lula elogiou no debate. Ele foi o único que sabia de medicina e tirou. Pois é. E o Mandetta não foi eleito. Aí entrou... Tô tentando lembrar o nome dele, que ficou tanto pouco tempo. Alguma coisa assim. Tais. Entrou ele. Ele viu que realmente ele não poderia fazer daquele jeito que o Bolsonaro queria. Que eu acho que também já fugia muito do que ele
como médico, né? Do juramento dele como médico era. Então, por isso que ele saiu. Eu acho o mais certo que ele fez. E depois veio o Pazuello, né? O Pazuello veio e começou a seguir as diretrizes que ele pediu. Um manda e outro obedece. Mas é o que o militarismo é. Então ele abaixou a cabeça e o cara tava mandando nele. Eu acho que o Lula também, acho que na parte do militarismo, acho que ele pode reverter isso de uma maneira mais simples, né? Porque né? O que você acha? Ele vai ter que colocar um ministro da Defesa Civil, Sim. Né? Pra estancar essa sangria que teve de bolsonarismo no meio militar. Né? Mas o Lula também fez muita coisa pelos militares, né? Então ele vai sempre tentar relembrar isso e continuar valorizando. Mas não deu Viagra. E nem leite condensado. Olha só. Olha só, que vocês não entenderam a parada. Leite condensado e depois o Viagrinha. A parada foi boa mesmo. Farra. A farra foi boa. Isso aí é complicado mesmo. Aí tivemos aí também durante a pandemia ele negando a compra de vacinas. Sim. Né? Tivemos o caso de, vamos dizer assim, corrupção, né? Que foi o aumento de $1 em cada dose de vacina. Sim. Né? E acho que na pandemia, assim, a gente tá lembrando aqui, era um erro atrás do outro. Foi ali. muito cruel, cara. Teve o caso do oxigênio em Manaus, que a Venezuela ofereceu não do lado e o Brasil não aceitou. E a CPI também teve um desgaste político muito grande, onde a Tebet apareceu. Exatamente. E teve aquela ministra dele, a ministra não, a japonesa também. Que era secretária de saúde, alguma coisa assim, né? E foi muito intenso, né? Porque tava todo mundo em casa, era uma coisa que todo mundo via, né? Quem seguiu as recomendações era todo de uma declaração, aí teve aí no Socoveiro, e aí, pra que a pressa da vacina, onde tava todo mundo se martirizando? Não, todo mundo desesperado. Teve o lance do jacaré por também. Isso que o Trump, HIV, o Trump perdeu lá, foi muito por isso, porque ele tava seguindo todas as diretrizes, ele meio que copiava o que o Trump fazia, achando que ia dar bom. Vou fazer, porque o Trump, os 2 piores países no combate à pandemia, isso pelos dados, foi os Estados Unidos, e a Argentina segue na pandemia. O Reino Unido tava fazendo a mesma coisa até o Boris Johnson pegar a Covid. Quase morrer. E mudou completamente. Mudou e pediu desculpas, e teve um dia que depois ele saiu um dia e ele... isso ele ficou mal com a consciência, porque ele saiu um dia, imagina aqui, cara, que na época todo mundo tava usando a máscara, Bolsonaro já foi contra as máscaras. Tirava a máscara de criança. Abraçava. E ali foi uma sucessão e tudo televisionado, porque naquela época ali todo mundo tava querendo saber notícias, estava querendo saber como graças ao negacionismo dele, muita gente não se vacinou, né? Sim. Com medo de virar jacaré. Assim, eu acho que também em relação a isso, ele atacou tanto o Dória que acabou enfraquecendo a vacina que foi feita pelo Butantan. Sim. Então as pessoas tinham medo daquela vacina. Que salvou vidas, que salvou muitas vidas no começo da pandemia, que foi a primeira a ficar pronta aqui. É complicado, cara, negar a ciência, assim, tipo, caralho, quanto tempo já tem, né? O cara agora pensar e falar, cara, isso aí é de onde veio esse negócio aí? Não vou me vacinar. É complicado, né, cara? Tem que porque isso aí que eles chamam do litígio do cargo, né? Tipo, a pessoa como parlamentar, ela tem que dar o exemplo quase o tempo inteiro. Então, tipo, muita gente segue... É o caso de ser um influencer. Sim. Então, influencer, assim, não com tanta força política, entre aspas. Mas ele é um influencer. Mas também influencer, o nome já diz. Mas o caso do Bolsonaro, a galera via e muita gente que se vacinou, cara. E mudou de comportamento como um líder de uma seita, assim, como ocorre em rebanhos, a pessoa não para de raciocinar e vai seguir o cara, vou me jogar aqui, aí vou me jogar aqui também. E aí, a ciência, quanto tempo tem a vacina, quanto tempo tem isso tudo, e muitas pessoas ficaram bitoladas por causa disso. Né? Sim. E uma coisa que fica escancarada é que o Brasil teve 10% das mortes no mundo. Sim. Enquanto que a população chega a quanto? 2%? Então, 3, uma vez eu tava numa fila do mercado e aí falei pro cara, o cara se recusou a usar máscara na época da pandemia. Falei, cara, o Brasil tá tendo 10% das mortes mundiais. Aí ele perguntou, qual a população no Brasil? Eu falei, 215. Aí ele, você acredita nisso? Você acredita no IBGE? O Brasil tem 400 milhões de pessoas. Aí eu fiquei olhando.
E sério, essa coisa anti-ciência vai em tudo, cara. Não é só na medicina, vai em tudo. História, geografia. O cara não acredita. Política, não, aí filosofia. o cara começa. Tem gente que acredita que a Terra não é redonda, né? Não, aí o cara começa a descreditar. É? Então, isso aí, muita gente, cara. Até eu tive um debate com um camarada, que isso faz muito tempo. Eu até contei isso pro William na época. Eu tinha uma faixa, né? E aí eu falei, pô, cheguei e tirei uma foto da faixa na UERJ, falando do desmatamento e tal, aí esse negócio de reação, né, da instantaneidade, aí o cara começou a rir. Aí eu não tava num dia bom, né, tem dias que a gente tá pro debate. Aí eu falei, cara, tu tá rindo com o quê? Tu tá rindo do quê, cara? Eu tô te entendendo. Eu nunca achei... Cara, você escreve merda o dia todo, na época, né, tinha o Facebook também, né. Aí eu falei, você escreve merda o dia todo, eu nunca ri de nada que tu escreveu, pô. Senão eu ficava o dia todo rindo, eu ia ficar com dor na barriga aqui. Eu falei pra ele. Aí ele, não, pô, você parece maluco, cara, desmatamento, sempre teve desmatamento, pô. O que tem de desmatamento? O cara falou isso pra mim, cara. O cara é estudado, formado em jornalismo e tal. Só que ele entrou numa coisa de defender, assim, incansavelmente, uma coisa que, tipo, a gente não tá falando de, vote tal, mas quando tá errado, eu acho que vale pontuar, ficar, olhar e tal. Aí eu acho que nisso aí volta aquela minha primeira pergunta em relação ao estudo, cara. Qual? Porque eu acho que isso aí você tem que colocar nas escolas política. Sim. O cara tem que conhecer de tudo da Exatamente. política. Eu acho que isso falta. Eu acho. Não, com certeza. Não, eu também Isso acho aí que é o isso que você tá falta, falando 100%. Mas eu sinto pena dos nossos filhos, por exemplo, que eles vão chegar em relação a esse período na escola e vão pra estudar, né? Pra estudar, né? Eles vão ficar completamente... Vão ficar horrorizados, vão ficar horrorizados. Não, e esse lance, Yuri, eu vou até fazer um contraponto aqui para vocês buscarem um vídeo, que é até um pouco lamentável, já tem umas retaliações aí na internet, que a professora estava ensinando algo na sala de aula e as pessoas, acho que alunos de 12, 13 anos, estavam gravando ela ensinando. Só que o que acontece? Quando o pai vê o criança vê o pai em casa, é o reflexo, o espelho, né? Sim. E aí eles começaram a falar, pô, mas você tá ensinando isso? Tipo, de terra plana. Começaram a indagar, assim, pô, você tá ensinando errado. Pô, se você é contra o Bolsonaro. Começaram a falar isso pra professora na sala de aula, cara. E aí teve a professora, queriam demitir a professora porque tava ensinando. E isso aí tem um filme que eu acho bastante interessante, que é o A Onda. A Onda... Pô, é um filme que o cara começa a fazer as coisas, os caras começam e aquilo ali é espetacular, né? Também teve aquele Não Olhe Pra Cima, né? Esse mais recente da Netflix, né? Esse também aí foi pro Oscar. É uma crítica ferrenha. É uma né? crítica porque a galera tá no nível que... Na nossa época época não tinha isso. Vai acabar o planeta, caralho. Não, e é isso, Yuri. É ensinar o básico, assim, o que é democracia, o que é república, o que são os três poderes, voto, democracia representativa. Aí, tipo, você passa tudo isso da ciência política pro cara, no caso, a pessoa que você tá debatendo, né? Não tô nem falando da escola. E o cara fala, não, é a minha opinião. Hoje tá entendeu? demais, Então tá verdade. Isso aí tá ele demais. equaliza o estudo, é a opinião, entendeu? Então... Aí o cara acha que pode opinar o cara faz uma notícia, aí começa a falar, eu falo, pô, mas não é assim, cara, a opinião você tem sobre a cor do seu carro, sobre o café que você toma, se é forte, eu falo, mas pô, aí o cara vai, mas eu acho que não é por aí e tal, aí quer opinar às vezes de matérias que o cara, infelizmente, não tem tanta instrução, né, que é difícil, cara, não é fácil. O William dá aula sobre política e tal, mas não é fácil, o jornalista mesmo, essa primeira pergunta do Yuri, é muito complicado você explicar o que é fake news, você debater, às vezes o cara já é um senhor de idade, recebe um negócio ali, às vezes o cara não tem má intenção. Ele olha ali e fala, pô, não vai na praia amanhã. E repassa, às vezes tá mó sol, ele fica repassa. em casa e fala, pô, tá falando aqui, recebi de fulaninho e tal, gosto dele. Gosto dele. Aí fala, é sempre assim, entendeu? De quem você recebe. Confio nele. Aí você para de confiar em uma porção de gente também importante, repassa. E aí, cara, realmente... Se isso for desde cedo, né? Tiver nas escolas, eu acho que vai melhorar muito, cara. Cada vez mais a qualidade do debate também. Eu acho que entendeu? isso daí deveria ser matéria, sabe de quê? Não de... Deveria ser de ensino médio, sabe? Talvez. É uma matéria de ensino médio. Momento certo de aprender ali. É porque ele vai estar ali, ele já vai poder ter o direito a voto, porque vai ser uma pessoa de 16 anos. Então ele vai aprender...
entender o que está acontecendo. Exatamente. Na verdade, a gente está no sentido oposto, né? Porque incluíram sociologia e filosofia no ensino médio. Aí as pessoas começaram a entender, mas muito devagarzinho. E aí veio a reforma do ensino médio. E aí cada estado Acabou foi tudo, tirando essas duas disciplinas. Tanto que ninguém quer fazer licenciatura de sociologia porque sabe que não vai ter emprego. E aí é tecnicismo, né? O cara Aprende o que ele vai fazer no futuro. o cara aprende, e aí fica o ensino tecnicista, né? Porque aí vai aprender, sei lá, o cara aprende uma coisa ali direcionada e não vê as outras matérias. Não, e até mesmo, por exemplo, química e física, que aí a galera vai defender um pouquinho mais. Mas, pô, um monte de gente tem dificuldade pra caraca porque não sabe nem como aplicar química e física. Sim. Não vê aquilo na prática, como é que é. Exatamente. O interessante de falar nisso. Direto, tu escuta isso, né? Agora o cara fala, pô, não aprendi isso aqui, aprendi na escola. O cara fala isso, Mas o cara não sabe. Mas isso é um problema mesmo. O mais legal disso tudo que agora com o governo Lula, ele vai voltar com os programas sociais, então vai voltar com o FIES, vai voltar com o ProUni. Então, e com isso, vamos dizer assim, o pessoal que não tem condições realmente de entrar numa faculdade, que tem um baixo salário, então eles vão ter o acesso à faculdade. Sim. Isso é necessário. E foi brecado no governo Bolsonaro. Exato. O Bruce gostaria de Direito falar. de resposta. Tem 1 minuto, Bruce. 1 minuto. Eu sempre tive muita dificuldade em muitas matérias e tal. Matemática pra mim era mais tranquilo. Até hoje. Não sei por O Yuri que- também. Tá brincando? Só pela piada. Mas matemática era mais tranquilo. Matemática, química e física ia assim, de boa. Mas quando entrava alguma coisa que precisava refletir mais, pensar mais, tipo filosofia, sociologia, geografia principalmente, que geografia a gente geralmente faz Estuda estudos política, sociais, política né, e tal. História era mais, eu entrava mais na coisa de, por mais que fossem fatos históricos, importantes, etc., eu entrava muito naquela coisa de ficar imaginando como é que era a situação. Não entrava muito na seriedade do assunto, tá ligado? Eu tinha muita dificuldade com esses outros assuntos de sociologia, de filosofia. E aí, conforme eu fui ficando mais velho, fui me interessando por outras coisas e tal, e eu fui pegar alguns assuntos de matemática para rever, eu entendi porque a forma que estava falando lá me foi explicado por algum professor de filosofia que deu uma luz na minha cabeça, sabe? Sim. Mas se eu não tivesse aprendido aquela coisa filosófica e etc., eu não teria aprendido a matemática que eu precisava aprender. É quando você intercala ali o campo dos saberes, né? Tipo, isso é bacana demais, assim. Porque quando você muda, você entende de uma maneira por que foi falado. Então, quando você faz a correlação, né? Que quando você... É o raciocínio, né? Você fala, pô, isso aqui a professora de história falou, e geografia... E essa coisa da prática, por exemplo, quando você vê para que serve aquilo na prática... por exemplo, em algumas faculdades que tem química perto de humanas, tem professor que ensina a fazer cerveja e aí vai falando dos aspectos químicos. Porra, Cara, duas coisas. Você ama cerveja e aí você vê aquilo ali na prática, entendeu? A ciência política é a mesma coisa. Cervejeiro na hora, você vira mestre cervejeiro na hora. Tipo, tem que levar os adolescentes na LERJ, na Câmara. A maioria das pessoas não sabe onde a Câmara dos Vereadores fica. Ou então confunde com a Assembleia Legislativa. Então, assim, tem que ver aquilo ali na prática. Direto. Na verdade, vai virar alerjão. Alerjão, né, hoje. Tem que Já tem, né? É porque é o prédio do Alerjão, ele tá ocupando, tá lá no prédio, né? Cara, é muito... Acho que é muito doido isso tudo, né, cara? Vamos aprender, galera. Vamos aprender, né? É por isso que tem que votar direito! Vamos votar, galera. Então, mas pra votar direito, o cara tem que aprender antes. Não é isso? É um ciclo, ou virtuoso ou vicioso. É isso aí. Vamos ter consciência no voto aí, galera. É isso aí, galera. Então, acho que é isso aí, né? Isso aí, Diegão. Queria Vocês agradecer quase 2 horas aí muito de conversa. Poxa, a presença de vocês dois Obrigado aqui, aí. cara. Eu que agradeço. Alex, nosso comentarista Pô, que político legal, cara. do Panorama Que isso, Podcast. Exatamente. Uma honra estar aqui com vocês. E temos cara. aqui um especialista, o Will. Pô, sabe O Bueno tá aqui Obrigado, embaixo, pessoal. ó. Maravilha, hein? demais. Tá aqui Muito embaixo bom. pra vocês aqui. Pra quem quer Alex encontrar aí. LG Campos e o Will Porra. Bueno. Isso, Will Will Bueno, dois com Is. 2 Is e Is. 2 Dois L's. L's. Perfeito. Mas decorei, viu? Pô, show de bola, É show isso de aí. bola. Eu sou complicado pra decorar as coisas, né? Isso aí foi. Esse aí foi. Então eu queria agradecer a você que tá em casa. Obrigado, Cara, obrigado. não esquece, se inscreve no nosso canal. É um acompanha panoramazinho a gente. especial, né? É um panorama especial.
E, cara, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tanto no YouTube, Instagram, TikTok. Posso falar as redes sociais todas aqui? Não dá ban não, né? Não. Acho que não, né? Não. Segue, você já falou. É isso aí. Compre sua Suprema também aqui, ó. Suprema Pizzaria. Show de bola, show de bola. A pizza tava espetacular. Gostaram da pizza? Muito boa. Suprema. Cara, você comeu de quê? De quais sabores? 3 queijos e calabresa. Porra. Foi na média. Tinha um queijo a mais, eles estavam faltando. Queria agradecer também, que a gente nunca agradece. Bruce e Natan tá aqui com a gente, coordenando esse... Os caras são fera, jogam nas 11, Natan auxiliando a gente aqui. Não, o Bruce joga no Das 11, né? É o podcast dele. Podcast aí do Bruce. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, rapaziada. Obrigado vocês aí por terem aceitado vir aqui. Alex já é da casa. Não tem como. Pô, valeu mesmo. É aquele comentarista ali de... Quando falta alguém, suplente. Eu vou falar de política suplente, cara, suplente. É isso aí, galera. Então, consciência no voto, né? É isso aí. Isso é muito importante. Sim, busquem conhecimento. Quando são as próximas eleições? De 2024. Daqui a 2 anos. 2024. Prefeito. Isso aí, então. E vereador. Vamos estudar, galera. É isso aí. Um abraço. Valeu.